E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui se estamos ao vivo mesmo. Vai que não, né? Deixa eu ver. Estamos ao vivo, sim. Já olhei lá no YouTube. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live com convidada da semana. Sim, presente de Natal, gente. Esse ano são pesquisadoras incríveis. E, claro, que não poderíamos perder essa semana a pesquisadora, quase doutora, né? Quase. Quase doutora, historiadora, comunicadora Inês Barreto. Seja bem-vinda, Inês. Obrigada, boa noite. E agradecendo aqui de novo, agora ao vivo, o convite para participar da live aí, encerrar o ano bem com a nossa live. Ai, que delícia. E olha só, a Mari já chegando. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos, todos e todes. Mari, bem-vinda. Obrigada pela presença, membro do canal. Tatiane, saudações a todos. Saudações, querida. Seja bem-vinda. Tiago Faria Mello, membro do canal. Boa noite a todos. Aqui, a Tatiane já está com as bênçãos de Hecate maravilhosa, né? Só deusas. Aqui nesse canal, gente, só entra as deusas, né? Tanto que a comunidade de membros aqui do canal é o espaço das deusas. Tá? Então, vocês podem aproveitar, entrar para o espaço das deusas, escolher uma das 3 deusas, que são as categorias de membros, né? A Xerá, a Nath e Astarte, que são 3 deusas do antigo Sudoeste Asiático, e vocês podem fazer parte dessa comunidade incrível de deusas, porque aqui só tem deusa, tá? Morse Eterna, boa noite, seja muito bem-vindo, querido, membro do canal, é isso aí. Gente, essa semana, então, né, uma semana antes do Natal de 2024, e eu fiquei extremamente feliz. Eu sigo Inês nas redes dela, no Instagram, amo todas as postagens que ela faz, e gostaria muito de incentivar vocês também a segui-la no Instagram. O Instagram da Inês, eu vou colocar aqui no chat para vocês, porque é inêsbarreto.história, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês seguirem também a Inês lá no Instagram, estou colocando aqui na tela. É isso, né, Inês? Isso. Tem mais alguma rede sua, alguma outra, onde o pessoal Eu, pode te encontrar? eu também estou no Blue Sky, também como Inês Barreto. Eu estou no Substack, né? Eu tenho uma newsletter chamada Voo da Bruxa, que lá é onde acho que eu mais alimento, né? É onde eu consigo fazer textos mais longos, aprofundar um pouco mais, compartilho um pouco da pesquisa do doutorado também. E eu tenho um outro projeto com meu marido, que o projeto chama Pontos Ilustrados, né? Na verdade, foi um projeto que meu marido começou a fazer. Ele desenha, ele é ilustrador, ele começou a desenhar pontos de umbanda, orixás, guias. E aí, com o tempo depois, quando a gente começou a namorar, foi crescendo. E hoje a gente fala não só de umbanda, mas da cultura popular brasileira, né? Da cultura religiosa brasileira. Ele ganhou essa semana passada um HQ Mix com o trabalho dele como quadrinista, né? Ele participou do Orixás, do Alex Mir, então também tem crescido aí. A gente faz junto esse projeto. Então, o Voo da Bruxa fala mais de bruxaria, de esoterismo, né, dos temas ali que eu pesquiso na academia, e o Pontos Ilustrados a gente fala mais da religiosidade brasileira, de cultura popular, de macumba também, então tem ali esses 2 canais para o pessoal seguir. Pontos também a gente está no Instagram, no Blue Sky e no Substack. Legal. Pontos Ilustrados, é isso? Isso, tudo junto. Obrigada, viu? Eu já coloquei na tela tanto o Substack quanto o Instagram, e aí nessas redes o pessoal pode olhar de tudo e conhecer toda a maravilha da sua pesquisa e dessas interações que são muito incríveis, né? E da onde que surgiu esse interesse por esses assuntos na sua pesquisa, Inês? Conta um pouco para a gente. Eu sempre gostei desse tema, né? Eu venho de uma família que sempre gostou desse tema, né? Os meus pais são bandistas e eu também sou um bandista, né? Hoje eu me considero, eu falo que eu me identifico mais como macumbeira do que como um bandista, mas desde criança eu frequento com eles terreiro, né?
eles ainda também frequentam terreiro. A minha mãe é cartomante, então a gente sempre esteve nesse universo, porque um monte de amigas também são cartomantes. Eu sempre me interessei por esses temas, sempre me interessei por bruxaria, né? Tive uma prática de bruxaria também. E aí, quando eu fui fazer a faculdade de História, era a minha segunda faculdade já. Eu entrei achando que eu ia fazer e me especializar em História Antiga. E no final eu terminei a faculdade quando eu tive, né, História Moderna e Contemporânea, que a gente vai estudando o texto dos historiadores que pensaram bruxaria, né, vai pensar Inquisição e tal, foi onde eu me encontrei. E aí terminei a faculdade pesquisando textos contemporâneos de bruxaria, né, pesquisando ali a obra do Leland, do Gardner, que pensaram o neopaganismo. E quando eu fui para o mestrado, uns anos depois, eu queria continuar nessa ideia de livros de bruxaria, né? Livros que falassem de magia na Idade Contemporânea, e eu não queria trabalhar com documento de Inquisição, porque a gente tem muita pesquisa sobre Inquisição, e eu queria algo que fosse outro ponto de vista, né? Sim. E aí eu caí, né? Caí não, né? Eu pensei no livro de São Cipriano, que é um livro que eu conheço desde a infância, né? Que é um livro bem famoso de magia, acho que é o livro mais famoso de magia do Brasil. Tem milhares de edições, a gente acha em qualquer lugar para vender, que pouquíssimas pessoas pesquisaram esse livro. Né? Tirando eu, a gente tem 2 pesquisadores brasileiros, eu sei que tem uma pessoa que está fazendo uma pesquisa agora, mas ele ainda foi pouco estudado. E aí entrei de vez na temática aí de pesquisar magia, bruxaria, e nessa intersecção também com as religiosidades brasileiras, né? Que o livro de São Cipriano e vários livros que vieram depois dele influenciaram também a nossa, né? É uma via de mão dupla ali, né? Eles influenciam a visão religiosa da sociedade, mágica da sociedade, e nós também somos influenciados por eles, né? Então veio desse interesse aí da vida e acabei indo para os livros de magia, e aí, como dizem os meus amigos, eu sou mestre em São Cipriano. Que legal. E agora no doutorado eu descobri vários outros livros ali meio que da família de São Cipriano, e aí eu estou aprofundando, pensando esses livros de magia como um gênero mesmo, né, como um gênero editorial que teve uma boa venda, pelo que eu consegui descobrir já de dados e tal, e que nenhum pesquisador se aprofundou, né. Tô pensando agora nesses livros. Além do Cipriano, tem o livro da bruxa, o livro do feiticeiro Juca Rosa, o livro da bruxa de Évora, que são todos ali do mesmo contexto e tentando, né, mostrar aí como foi esse nicho, esse mercado. Sim, olha, é realmente uma pesquisa que a gente nunca viu aqui no canal, né? Nunca teve ninguém na área, e é difícil de encontrar mesmo, né? Especificamente na literatura, porque geralmente são fenômenos históricos que são estudados, não a literatura especificamente, né? Isso é muito interessante. E a gente vai muito para essa coisa ali de era moderna, né? Ali 1400 e pouco, final da Idade Média, até 1700, que é o auge dos julgamentos de bruxas na Europa, né? Então você tem uma documentação de Inquisição, inclusive referente ao Brasil, que muitos pesquisadores vão para esse caminho, né? A gente tem muitas pesquisas na França, na Itália, até hoje a gente tem também pesquisas muito legais no Brasil sobre Inquisição aqui, Inquisição portuguesa. E aí eu queria fugir um pouco disso, né? Porque parece que a prática de magia acabou quando chegou ali, né? No século XVIII, você tem a Revolução Francesa, começa o que a gente, né? O começo do que a gente entende hoje como ciência, né? E aí isso, em teoria, acabou com bruxaria, acabou com a crença em magia. E não é verdade, né? A gente tem uma crença em magia e práticas de magia muito depois disso, né? Tem todo um reavivamento de práticas de magia lá na Inglaterra, na França do final do século XIX, e era isso que sempre me intrigou muito. Então eu acabei trazendo isso para o Brasil também. E aqui no Brasil mais ainda, né? A gente é uma sociedade que acredita muito em magia, pratica muito, faz muita simpatia, né? Então... Sim. E a gente já comentou aqui no canal, por exemplo, com a Tupá Guerra, né, com outras pessoas, sobre a questão a resistência de muitas pessoas em admitir que existe magia na religião. Sim, Né? E que toda prática religiosa tem um teor mágico, né? Já tive essa conversa com a Tupá já também. Sério? Ah, que legal! Pô, vamos ter que arrumar um encontro das 3 aqui. Né? Eu tanto que eu gosto de trabalhar com a ideia do mágico religioso, né?
Eu acho que aqui para a gente no Brasil, aquela ideia que vem muito de pesquisadores europeus, né, de que você tem um estágio de evolução do pensamento que é a prática de magia, que passa para a religião e vai passar para a ciência. Eu acho que isso não tem fundamento aqui, né? A gente faz tudo junto ao mesmo tempo e não uma pessoa que acredita na veracidade da ciência, que vai lá tomar vacina, ir no médico e saber que a Terra é redonda, não exclui ela de fazer uma magia, né? Exatamente. Aqui as coisas são todas misturadas, né? É isso, o pessoal assim, nossa, cientista não se mete nessas coisas, né? Até parece. Até parece que cientista não tem viés, até parece que cientista também não tem as suas, né? E a vida é muito complexa, ela não é uma coisa achatada assim, né? Que a pessoa pode se resumir em algo. Até por isso eu tenho um pouco de resistência a aceitar algum rótulo específico para mim. Ah, Angela, é ateu, é agnóstica, é o quê? Sou eu. Sou eu. E eu sou complexa, então é melhor nem comentar rótulo, né? Então é um pouco complicado a gente simplesmente se colocar como um rótulo específico, porque hoje em dia também tem crescido muito movimentos ateus, misóginos, né, masculinistas, e a gente está vendo que as coisas também se misturam, viram cultos também masculinistas, né? Então tem de tudo nessa loucura, né? E aqui no Brasil o que a gente vê muito é um pertencimento a muitas coisas, né? E que é natural, vira meio natural da vida, né? A pessoa ela vai com muita tranquilidade, ela vai num centro de umbanda, ou ela é iniciada no candomblé, e ela também vai assistir missa, e para algumas pessoas isso é normal, né? Faz parte da vida, né? Não tem essa divisão, essa quebra, né? Ou ela tem uma religião, mas mesmo assim ela tem uma dúvida se existe realmente um Deus, um grande poder divino, né? Essas coisas são muito mais fluidas do que deram a entender pra gente, né? Exatamente. E isso parece ser uma característica também da questão do iluminismo, da questão de né, algumas linhas de pensamento que tem que ser ou isso ou aquilo, que tem que ser preto ou branco, com 880, que tem que ser uma coisa só, que não são tão complexas assim, né? E as ciências humanas, como a gente estava comentando nos bastidores, né? As ciências humanas sempre saem perdendo nessa, né? Por isso que o povo não fala muito sobre isso, ou dá pouco crédito às humanas como ciências, porque as ciências humanas são mais complexas, elas tratam dessas complexidades, né? E no meu caso, ainda como né, na história, a gente ainda tem um problema a mais que a gente não consegue refazer as coisas, né? A gente não consegue fazer um experimento, a gente só consegue olhar para o que as pessoas pensaram no passado através do que sobrou do passado, né? Do que a gente chama dos vestígios do passado. E eles são sempre incompletos, né? Uma das primeiras coisas que a gente discute sempre na história é isso. A gente nunca vai conseguir olhar para o passado na sua completude, ele acabou. Ele só restou isso aqui, que foram alguns vestígios. E a gente tem esse problema a mais, né? Que aí tem gente que não considera a história uma ciência porque a gente não consegue ter esse nível de precisão que as ciências da natureza, por exemplo, conseguem ter em alguns aspectos, né? E é uma grande discussão ali entre historiadores se é ciência ou não. Hoje está mais ou menos aceito que é, né? Mas sempre aparece um que diz que não é, né? Exato, principalmente que já teve comentário aqui no canal, e não ao vivo, mas comentários depois, né? Porque muita gente assiste gravada depois a live, comentando assim, nossa, mas você não tem certeza de nada? Como se assim, isso eu acho muito engraçado, quando alguém comenta isso, porque quanto mais a gente tem o pé no chão, mais a gente só afirma quando há evidência de fato, né? E não tem problema a gente não saber, não ter certeza. E é o que a gente fala que é sempre a resposta padrão, né? É o depende. Exato. E às vezes meu marido me pergunta uma coisa, olha, e tal coisa, o que você acha? Assim, mas não vai me fazer aquela resposta de historiadora que é o depende e vir me falar o que aconteceu em 1530 para explicar o que está acontecendo hoje. Eu falei, mas depende. E o pessoal não gosta, o pessoal não curte, mas assim, né? A gente, quanto mais pé no chão a gente tem, menos respostas e mais perguntas a gente elabora, né?
E o bom pesquisador é o que sempre tem mais perguntas do que respostas, né? O meu Com orientador certeza. sempre fala isso. Se você está no momento da pesquisa e que você está com mais dúvida do que certeza, é porque a sua pesquisa está indo bem, ela está caminhando, né? Se você tiver muitas certezas, aí a gente tá com problema. Hashtag fica a dica, hein, pessoal? É. Deixa eu só dar boas-vindas a quem chegou. Juliana Rosmaninho, membro do canal, boa noite, querida. Mariângela, boa noite, membro do canal, seja muito bem-vinda. Olha o seu aluno aqui, Inês, o Thiago Olha, falando aqui, fiz um excelente minicurso com a pesquisadora, nem sei se ainda está disponível. Você tem um minicurso? eu fiz um curso de História da Bruxaria, acho que há uns 2 anos atrás. Estou tentando fazer esse curso de novo, mas não tem dado tempo, na verdade, desde que eu entrei no doutorado eu não consegui. E eu dei um mini curso de Historiografia da Bruxaria, que esse eu coloquei disponível essa semana para os assinantes pagos da newsletter. Eu dei esse curso em 2 eventos acadêmicos, né? Curso de 3 dias. E aí eu coloquei, também já faz mais de um ano, a última vez que eu dei, agora eu coloquei para os assinantes, que aí é o curso de historiografia, né? Pensando as correntes historiográficas, dos historiadores, quais foram as principais teorias sobre bruxaria. E tem o História da Bruxaria, que é a história mesmo, né? Do desenvolvimento da ideia e tal, que eu pretendo voltar com ele, mas o doutorado aí não está deixando. Perfeitamente compreensível. E Isso fico aí. feliz, Thiago, de que você fez o curso e achou excelente. Fico bem feliz mesmo. Ai, que maravilha, né? Mari Campos, boa noite. JG, boa noite. Obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui. Loucas Historinhas, boa noite. Eu acho o máximo o nome do povo no YouTube. Bruno, nem vi que a live começou. Pois é, agora começou, mas que bom que você está aqui, Bruno. Seja bem-vindo. JG, muitas pessoas no Brasil, mesmo cristãos, acreditam e até praticam simpatias, principalmente no Ano Novo. É, Agora é a época, né, do é. pessoal começar. O pular 7 ondinhas, né? Ou a virada de branco mesmo, né? Virar de branco é uma tradição só brasileira que o Brasil trouxe do candomblé, né? Da cor de Oxalá, que eu acho muito estranho isso. Tipo, a gente vê dicas de look de ano novo, de influenciador dos Estados Unidos, tá todo mundo de preto. Aqui não, todo mundo tá de branco, que é uma tradição nossa que veio do candomblé, né? Ano novo é o Então, momento. que outras bruxarias você vê na nossa cultura que é muito comum e que as pessoas não associam com bruxaria? Essas de ano novo, né, que na verdade não é exatamente bruxaria, né, a gente vem da tradição afro, de pular 7 ondas de manjado, Isso é um tipo de do magia, né? branco. É um tipo de magia, né, um trabalho mágico, vamos dizer assim, para trazer uma boa sorte, né. Uhum, O que a gente tem, o que eu vejo até do meu dia a dia é um monte de pequenas simpatias, pequenas tradições europeias, que a gente pode até que vieram com imigrantes, tudo, que a gente pode até chamar de bruxaria também, né? Ano novo, aquela história de comer 7 sementes, né? Por exemplo, 7 sementes de romã. Romã é uma fruta que desde a antiguidade é associada à fertilidade, né? Porque ela é redonda ali, vermelho, né? Que é a cor de paixão, a cor do amor. Ela tem um monte de sementes todas juntas, né? Ela é uma fruta com muitos elementos ali. Então, comer 7 sementes, 7 é um número considerado mágico em várias tradições diferentes, né? Então, ou 7 sementes de uva, que é a mesma lógica, né? A uva é tudo junto uhum. ali, muito num cacho, você guarda 7 sementes. A coisa de. Eu não sei se com vocês tem isso, mas a minha avó tinha uma coisa de que quando ela não queria que uma pessoa voltasse da casa dela, ela jogava sal quando a pessoa saía da porta, ela Já jogava vi. sal. Que é isso, do sal do mandar embora, né? Da limpeza, de Uhum. trazer aquela coisa do mar que leva embora. Varrer a casa de dentro para fora. Hoje eu vi, eu não sei exatamente a fonte, acho que eu vi no Instagram de uma pessoa comentando que isso, na verdade, é um costume judaico, que foi espalhado, né, com a presença judaica no Brasil. Hum. Também precisa ir atrás para ter certeza, mas que é um costume, né? E na defumação de Umbanda e Candomblé também se faz isso, né? Na Umbanda a gente começa a defumar do fundo da casa para frente para ir embora. Ah. Então são todas pequenas magiazinhas assim que a gente às vezes faz no dia a dia sem perceber, né? Sim.
E que está muito entranhado no nosso dia a dia, né? Aquela coisa de colocar, não deixar o chinelo com a sola para cima, porque senão a mãe vai morre. sofrer. Minha avó tinha essa também. E uma coisa que a minha família também sempre fez, que é quando cai uma faca no chão, você tem que cruzar o chão para não dar briga. Sério, essa eu não tinha visto ainda. A família da minha avó também tinha, meu marido tem essa também. Quando cai garfo e colher, não, mas se cai uma faca no chão, você tem que fazer uma cruz no chão raspada para não dar briga. Olha só, que legal. Mas é muito rico, né, na nossa cultura, essas questões. Não é uma coisa assim que você consegue facilmente dissociar da cultura, né? Desde a tradição familiar e coisas assim, né? E que é uma coisa que meio que transcende religião, né? Independente Sim. ali da linha religiosa, às vezes você tem isso num nível que ninguém para pensar nisso, de que isso poderia um dia ter sido uma prática religiosa. É uma coisa que está tão entranhada assim no dia a dia, está tão no costume das pessoas, como essas tradições de Ano Novo, né? Simpatia de Ano Novo é uma coisa que transcende muito a religião, né? Sim. Todo mundo usa branco, todo mundo come uva, não come galinha porque cisca para trás, e independente de qual é a sua linha, todo mundo faz, né? Verdade. E agora, a sua pesquisa abrangeu a história de bruxas na história? No mestrado eu consegui encontrar, na verdade, leitores dos livros que eu pesquiso, né? E aí alguns eram chamados de bruxos, mas o que eu consegui encontrar desses leitores, eu tenho só uma visão parcial da vida deles, né? Eu consegui encontrar leitores que foram registrados na imprensa. Então, normalmente foram pessoas que a polícia prendeu num período ali no contexto brasileiro em que era proibido você fazer práticas de magia, cartomancia e curandeirismo. A gente tem uma lei que é instituída no Brasil em 1890, logo depois da proclamação da República, né, o novo Código Civil, quando a República toma o poder, e ele proíbe no artigo 172, 173 e 174 essas práticas. Então, ela abre uma brecha para a polícia prender essas pessoas. E aí, algumas delas tinham um livro de São Cipriano, que foi o meu tema do mestrado, então eu consegui encontrar esses leitores. Alguns eram chamados de bruxos, né, e alguns eram chamados de macumbeiros mesmo. E dessas pessoas, o que a gente vê eram que, além de ter o livro de São Cipriano, né, então parte-se ali de uma ideia de que eles fizeram algumas das magias que estavam no livro, elas sempre tinham normalmente imagem de santo, era muito comum ter Santo Antônio, Santo Onofre, coisas que hoje a gente relaciona com religião de matriz africana, especialmente Umbanda, né? Normalmente tinha fumo, cachimbo, tinha uma, inclusive, que foi chamada de bruxa, que ela foi presa no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ela tinha um caixãozinho, né? Um caixãozinho de defunto, e fazia sessões que as pessoas iam na casa dela, pedir coisas, aí a polícia conseguiu entrar numa dessas sessões e prendeu ela. Então, eram as bruxas que a gente encontra aqui, né, principalmente ali, né, no meu período de pesquisa, que é final do século XIX até metade do século XX, estão muito nesse contexto, né? Elas são chamadas de bruxas, mas elas têm muito essa prática meio híbrida, assim, de culto aos santos, com uma influência de magia que vem do São Cipriano e que vem de fontes que a gente pode dizer que são europeias, com uma influência ou com um pé ali na Umbanda, né? Mais na Umbanda e na Macumba, né? No começo do século a gente não tinha essa ideia de Umbanda ainda muito formada, né? Mas da Macumba carioca ali. O Cabula, né? Que também é uma antecessora ali, uma prática de incorporação, de transe também de origem afro, que vem na mesma época ali da Macumba. Então elas estão muito nesse meio dessa prática híbrida. Aqui no Brasil, essa ideia de magia, bruxaria, elas se confundem muito, né? Elas não são tão cada uma na sua caixinha como quando a gente vai estudar a Europa, né? Verdade. Agora, a ideia, você pode dar uma definição de macumba para o pessoal? Eu dou, Por favor. Macumba era uma palavra que a gente tem muito como pejorativa, né? Ela acabou virando uma palavra pejorativa, mas que hoje você tem até um grande movimento entre as religiões de axé ali, o povo de terreiro, de trazer
essa palavra como algo positivo, né? A macumba é uma palavra que vem da língua, de um tronco de línguas africanas, que são o tronco de línguas banto, né? Aquela ideia que você tem vários troncos linguísticos, um dos troncos linguísticos da África é o tronco banto, que vai ser separado em várias outras, tipo Bakongo, Kikongo, Kimbundo, e as pessoas falantes de línguas banto foram a maior parte dos escravizados no Brasil. A maior presença que a gente teve de pessoas negras na diáspora africana foi de países que falavam essas línguas, que é mais ou menos ali região de Angola, Congo, né, mais ali na costa. E macumba vem dessas línguas, tem uma interpretação que, se eu não me engano, é do Ney Lopes, que ma é o plural, né, o prefixo de plural. Em algumas línguas africanas, o plural não é no final, igual no português, é no começo. E cumba, ela é uma palavra para chamar curandeiros ou sacerdotes. Então, a macumba é a reunião dos sacerdotes. E aí você tem as outras, né, as palavras ali no mesmo universo, né? A quimbanda, que hoje a gente usa para se referir a uma religiosidade afro de culto específico, a linha de Exus e Pombagiras, mas o quimbanda era um título de curandeiro, também de sacerdote, e a umbanda, que também vindo dessas mesmas raízes, ela, né, o mais aceito é que umbanda teria uma origem, o significado seria a arte da cura, ou a arte de curar. Certo. E aí, macumba era um termo mais comum ali no Brasil do começo do século, ainda nesse sentido pejorativo, mas era mais comum. A gente vê, né, jornalistas, escritores ali, o João do Rio, que escreve um livro muito famoso que chama As Religiões do Rio. O João do Rio era um jornalista super importante no começo do século, e ele foi um dos primeiros a registrar essa macumba carioca, né, a entrar nos morros cariocas e ir nos terreiros. Ele já usa essa palavra. Aí, umbanda é uma palavra que a gente vai ver mais para frente e já, tipo, sendo usada para fazer essa distinção, né? A macumba é aquela coisa meio desorganizada, meio selvagem, que tá lá, e a umbanda essa aqui, é organizada, né? Ali já com uma influência do espiritismo kardecista e tal. Mas elas vêm todas dessa origem ali, que são essas línguas do tronco banto, e todas estão nesse universo de significar a arte da cura, né? A encontro dos sacerdotes, o encontro dos sábios, que são quem tem o contato com o mundo espiritual, né? A base tanto da umbanda quanto da quimbanda ou da macumba, né? O transe dos ancestrais, né, dos espíritos ancestrais. Então, é o contato com os espíritos ancestrais e trazer a palavra, trazer a cura pelo mundo espiritual. E você falou de Exu e Pombagira, então, e Pombagira, o que exatamente é uma pombagira? Hoje, o que a gente entende como pombagira é esse espírito ancestral, um espírito ancestral feminino, que é a polaridade, né, o lado feminino do Exu. Né? Exu no Brasil, ele tem essa influência de Exu e Legba, que são os orixás dos Yorubás. Os Yorubás são outro tronco linguístico ali, que a gente também teve bastante influência, principalmente nas cidades litorâneas, né? A Bahia, principalmente. E o Exu, ele é o orixá dos caminhos, das encruzilhadas, né? Dos espaços transcendentes. É o orixá que faz a comunicação da terra, que é chamada de Aie, com o Orum, que é o mundo dos orixás. Então, ele é o primeiro a ser chamado, né, o primeiro a ser honrado em todo o trabalho, em todo o ritual, porque ele é o que vai trazer as mensagens, o que vai abrir os caminhos. E ele é esse deus das encruzilhadas. Aqui no Brasil, a gente tem também uma linha, uma corrente de espíritos de ancestrais que são chamados de Exus, que trabalham nesse mesmo axé, né, nessa mesma energia de Exu, que também tem esses domínios, né, a encruzilhada, a rua, o cemitério, esses espaços liminares ali entre diferentes existências, né, e são o que a gente costuma, né, o que costuma se dizer, os espíritos mais próximos da gente aqui no mundo físico, né, que vão cuidar do dinheiro, né, que vão cuidar da proteção física, e a pombagira é o feminino desses Exus. Então,
na Umbanda e na Quimbanda a gente tem essas muitas linhas de Exus, então temos aí Exu Caveira, Exu Tiriri, Exu da Calunga, Exu das Sete Encruzilhadas e as Pombagiras também, né? Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas, Pombagira da Praia, Maria Padilha, né? Que é a pombagira acho que mais famosa no Brasil. E elas também estão nesses mesmos domínios, né? E a pombagira também fala muito principalmente para nós mulheres, né, independentes mulheres cis ou trans, do nosso feminino, né, da força do empoderamento feminino, hoje a gente tem essa visão da pombagira como essa mulher de garra que ajuda a gente, né, que tem esse poder, que tem essa autoestima, né, que tem toda essa força feminina, né. Uma interpretação mais antiga, a pombagira era sempre a mulher desviada, né, a que deu errado, muito ligada com aquela concepção negativa da prostituição, e hoje você tem já uma visão mais contemporânea dessa força das pombagiras. E existe uma polêmica aí de que pombagira seria uma figura que a gente só tem no Brasil, né? Porque o nome ela traz de um inquice, que é uma divindade desse tronco banto, né? Que seria o equivalente aos orixás do banto, que chama Pambungila, que seria o inquice das encruzilhadas. Mas que é diferente do Exu, né? Não tem tantos domínios, não tem as mesmas atribuições do Exu, a não ser encruzilhada. E aqui essas coisas se encontraram, né? As pessoas, independente das suas origens étnicas, tiveram que conviver juntas, tiveram que conviver com o cristianismo católico, e aí no meio do caminho foram criadas essas figuras híbridas que a gente tem aqui, a pombagira é uma delas. Mas hoje você já tem pesquisas mostrando que existia um culto de Exu na figura feminina já na África. Que foi meio que apagado ali e tal. Tem uma pesquisadora que é daqui, né? Eu faço doutorado na PUC, que também fez na PUC, a Cláudia Alexandre. Ela até ganhou o Jabuti Acadêmico esse ano. E a tese da Cláudia é justamente sobre essa figura feminina de Exu que foi meio apagada. Não que a pombagira seja necessariamente esse culto de Exu mulher, né? De Exu como mulher, porque o Exu cultuado em algumas tradições de candomblé são muito diferentes do Exu da Umbanda, mas está ali no mesmo universo, né? Essa figura feminina, de divindade feminina, sempre esteve ali e por algum motivo, que a gente muitas vezes sabe quais são, foi sendo apagada. Hoje eu vejo que pombagira tem muito mais. Aparece muito mais, né? As pessoas têm muito menos medo de Exu e Pombagira do que tinha uns bons anos atrás, assim. Eles estão ganhando o lugar deles aí como uma grande corrente na religião, né? Com informação, né? Hoje em dia a gente tem muito mais informação. Eu acho que aquilo que é desconhecido, o pessoal tem tendência a ter medo, né? E aí fica aquela coisa penumbra, daí começa a misturar com um filme de terror que assiste, aquela coisa toda. Então, a questão do desconhecido contribui muito para o pessoal ter medo e se afastar, né? E esse medo é usado hoje no pânico satânico, no pânico cristão, sim, o pânico moral, né? E tudo isso vai sendo alimentado nos monoteísmos, né? Isso é muito, muito forte mesmo. O pânico satânico no Brasil sempre tem uma figura de Exu e Pombagira ali no meio, né? Sim, verdade. Inclusive, eu estava. Tem o livro do Ivan Mizanzuki, né, do caso Evandro, que as pessoas que foram acusadas de terem cometido crime tinham relação com religiões de matriz africana, e isso contribuiu para que ficasse o epíteto das bruxas de Guaratuba, né, toda a questão de bruxaria, o satanismo, o ritual satânico, que as notícias não se importaram em veicular na época sem nenhum filtro, né? Sim, né, eu não li o livro, mas eu acompanhei todo o podcast do Ivan sobre, e é muito sensível isso, assim, né? Não tinha nada a ver. Depois ele ainda, né, teve toda aquela investigação dele ter encontrado as fitas de tortura, mas foi colocado ali porque, né, sempre tem essa história de sacrifício de pessoas, né? E nunca é provado, né? Porque é só pânico satânico mesmo, né? Se tem uma criança que desaparece, pronto. Tem bruxa envolvida, tem sacrifício envolvido, tem alguma coisa, sem prova nenhuma. Essa é sempre essa questão.
A JG comentou muitas pessoas no Brasil, mesmo cristãos. Não, esse aqui, tudo bem. Loucas historinhas falando. A quantidade de biólogo bruxo que conheço. É verdade, tem muito biólogo bruxo mesmo. Olha só essa, não estou sabendo. Depois me conta a fofoca inteira que eu quero saber. O Júnior Pereira, boa noite, minhas deusas maravilhosas, boa noite, chat, muita axé para nós, beijo nos seus corações e um grande abraço. Obrigada, querido Júnior, sempre muito querido, membro do canal. Raquel maravilhosa, saudações terráqueas, essa aqui é a saudação de praxe aqui da Raquel, tá? Só para contextualizar. O Tiago Faria Mello. Então, estava querendo deixar para o final, mas a Inês, nesse contexto de politização, a extrema-direita de certos espaços religiosos, se ela viu no meio da magia afro-brasileiro, daí ele continua aqui, pergunto isso porque vi teorias conspiratórias como QAnon, né, em espaços como yoga, espaços ditos da nova era, reiki, etc. Se você viu essas questões relacionadas à extrema-direita... No afro-brasileiro a gente vê menos, né? Tem alguns terreiros mais conservadores, a gente sabe que tem um pessoal aí que vota em quem não devia votar e tal, mas hoje a gente tem um movimento muito grande de reafirmação mesmo das ancestralidades, das origens, né? Tem terreiros que, inclusive, não usam mais imagem de santos, né? Que não cantam mais pontos, tem vários pontos de Exu que fazem referência a Lúcifer, Inferno e tal, né? Que vem desse cruz. Tem terreiros que não tem mais isso porque estão retomando a sua origem afrodiaspórica e aí, por consequência, isso meio que te blinda, né, de outros pensamentos ali, né, você está indo por um outro caminho muito diferente, né, e também é um pouco a minha bolha, porque os sacerdotes ali que eu acompanho são mais dessa linha, né, então de vez em quando a gente sabe aí é um outro famoso, mas é mais difícil, eu acho, pelas próprias questões nossas como praticante né, que vão vir para você quando você está nessa religiosidade. Nos meios kardecistas, aí a coisa já começa a ficar um pouco esquisita, né? O kardecismo ainda tem uma base positivista ali muito grande, uma ideia de evolução ainda e tal. Né? Tem alguns terreiros de Umbanda que também vão muito para essa linha, e aí você abre uma brecha para cair muito fácil em discursos de extrema-direita, né? E acho que isso vai muito desse movimento Nova Era também, né? Essa ideia muito de evolução e tal. Eu vejo muito um recorte de classe também, né? De movimentos aí, Nova Era e kardecistas que são muito mais de uma classe média e média alta, branca, de grandes centros urbanos, que aí acabam indo mais para esse lado de extrema direita, assim. Sim. Né? Teorias Nova conspiratórias Era, também, né? Em alguns grupos. O pessoal de Nova Era adora essas teorias, né? Tipo, ET construíram pirâmide, né? Nossa. Existe uma história secreta. Aí diz para você cair numa teoria conspiratória muito pior é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Aí o povo começa a falar em Anunnaki, começa a falar... olha... Aquela teoria de reencarnação de grandes figuras históricas que reencarnarem em alguma celebridade brasileira. Tudo isso é porta de entrada para você cair em conspirações piores, né? Mas o que eu sinto muito é isso, a Nova Era e uma parte do kardecismo tem ali uma brecha que eles abrem muito grande para chegar a esse discurso, para introjetar isso. Nas religiões afro eu vejo isso menos. E eu vejo justamente que está rolando um caminho contrário, assim, de até muitos sacerdotes proeminentes, né, que aparecem, que tem cargo público, tudo, trazendo essa outra linha, e aí a gente tem até uma disputa, né, a gente pode pensar até nisso, assim, né, num campo ali muito em disputa dessas espiritualidades, né. Com certeza. Bruno colocou-se uma pergunta, eu vi que a palavra bruxa foi criada pela igreja, existia em outros pivôs palavra para bruxa em outros povos? O que eu sei, não necessariamente ela foi criada pela igreja, ela foi apropriada, né? Tem um historiador de bruxaria que eu gosto muito, que eu sempre falo dele, que é o Ronald Hulton. Ele é um historiador inglês, hoje ele é a grande autoridade em bruxaria, e ele fala que bruxa vem da palavra, no catalão, bruja,
que significa aquela entidade feminina que devora crianças, né? Porque a bruxa vem desse estereótipo europeu ali, do que a gente pode chamar do folclore, desse espírito demoníaco que é o devorador das crianças, né? Você tem isso na mitologia romana, que vai passar para a ideia das Strix, né? Da coruja que vira essa mulher. Os gregos já tinham as figuras das lâmias, isso vai se espalhando, os germânicos têm uma parecida. E aí a palavra bruxa, que vem ali do catalão, ela vai se espalhando junto com essa ideia de bruxa. Em parte, quem espalha essa ideia, quem ajuda muito a espalhar essa ideia, ali na Idade Média, são os monges que iam mendigando e pregando, né? Eles eram itinerantes, e eles iam, né, pensar que na Idade Média o grande contato do povão com a religião católica, com a Bíblia, era por via oral. Né? As pessoas não liam, então você tinha padres, tinham monges que o papel deles era fazer pregações para falar a Bíblia, para passar a palavra para as pessoas. E eles que vão espalhando essa ideia de bruxa. E aí, quando a igreja vai institucionalizar a ideia de bruxaria como uma heresia, né, como algo que seria um desvio da fé cristã, eles pegam essa ideia. O que alguns historiadores defendem é que esse estereótipo da bruxa não existiria se não fosse a igreja. E aí não é só a palavra, é todo o pacote, né? Que a ideia de bruxaria só existe porque a igreja decidiu que ela ia combater. Que se a igreja tivesse deixado passar, a gente não teria essa visão de bruxaria que a gente tem, que começa a ser construída lá no final da Idade Média. Né? Mas outras culturas têm essa ideia do que é uma feiticeira, do que é um bruxo, né? Em várias culturas do mundo você tem essa ideia do que seria uma magia maléfica, né? A magia que causa o malefício. Então, tem algumas culturas, tem alguns estudos muito clássicos de antropologia que até a ideia é que o feiticeiro que faz a magia maléfica, né, a bruxa que faz a magia maléfica e o mago que faz a benéfica são o que organizam aquela sociedade. Então, a gente acha essa ideia de magia maléfica no mundo todo. Mas a ideia de bruxaria que a gente vai construindo, né, que a gente traz para o Brasil também, é muito criada ali, gestada pela Igreja Católica no final da Idade Média mesmo. Porque tem uma diferença entre o termo em si e o conceito, né? E o conceito ele vai mudando de contexto para contexto, né? E de línguas, né? Tem toda uma. Até tem uma discussão acadêmica se existe uma diferença entre feiticeira e bruxa. Porque, por exemplo, para a gente tem duas palavras, tem bruxa e feiticeira. Né? Em Portugal também, mas eles usam muito mais o feiticeira do que o bruxa. Na Espanha você tem bruxa e hechiceira, mas na França você só tem sorcière, que seria, a tradução literal seria feiticeira. Não tem uma palavra para bruxa. Então, toda a documentação francesa, todo mundo que escreveu sobre bruxaria só escreveu sobre sorcellerie, né? Porque só tem uma palavra. Então, o conceito ele vai mudando e ele tem essa questão de, né, a palavra vai mudando e ele tem essa questão de que cada lugar desenvolveu a sua, né? Mas a ideia geral de uma bruxaria que se espalha muito pela Europa é diferente, né? E aí você consegue ver ela entrando em várias culturas diferentes. A Raquel teve que fazer uma bruxaria lá, ó. Estava preparando o voodoo para o prefeito da minha cidade, pois o bendito estava ameaçando não pagar nosso vale de Natal. Os bonecos já estavam preparados, mas de última hora ele disse que pagará. É isso, viu? Aí vai aquela questão de se funciona é porque é verdade. Achei ótimo. Raquel, obrigada por compartilhar, querida. Ainda bem que ele vai pagar, né? Isso que é importante. Sim, e deixou para a última hora que era para dar um susto, né? Mas no final faz o bonequinho prontinho, né? A Stephanie Guimarães, membro do canal, falando, eu amo demais história. Meu irmão, aos 6 anos, falava que ia ser historiador. Hoje ele tem mestrado e passou no seu primeiro concurso. É ciência com C maiúsculo, sim. Orgulho de vocês, professores. Isso. Aí, história é ciência, sim. Exatamente. E também tem a questão falando nesse de ciência, Inês, de que muito do que era considerado feitiço e magia se tornou precursor da ciência, né? Como a alquimia para a química, né? Por exemplo, astrologia, né? Para astronomia, né? Essas relações
O pessoal fala, não, os astrônomos da antiguidade eram astrólogos, né? Eles estavam lá na observação e acerto e erro, né? Na observação. O método era esse, era igual, não tinha diferença. Durante uma época, a magia era considerada uma ciência, né? Em alguns textos medievais e dali do começo do Renascimento, eles elencam as artes liberais, né? Que eram o que se aprendia nas universidades e tal, e magia entrou como sendo uma dessas ciências, né? O negócio começou a apertar quando os padres mesmo, esses, né, porque quem estudava nas universidades eram os padres, os monges, eles começaram a praticar magia demoníaca, né? A tentar conhecer os outros aspectos do divino, e aí o negócio apertou e ela teve que ser separada. Mas muito, né, da alquimia, magia, existia uma ideia, né, um conceito durante a Idade Média, o Renascimento, de magia natural, né? Que é um entendimento de que todas as coisas do universo estão conectadas. Então, todas as coisas da natureza, elas são conectadas, elas têm assinaturas e elas compartilham das mesmas assinaturas. Então, quando você vê, por exemplo, a pedra do signo, a pedra do meu signo é ametista, vai. Porque, né, nessa cabeça, desse entendimento da magia natural, cada planeta tinha o seu correspondente numa pedra, numa erva, numa hora do dia. Então, a magia natural era casar todas essas coisas para conseguir um efeito maior. E isso não incluía só o que a gente chama de prática de magia, mas incluía, por exemplo, remédios, né? Se você fizesse um determinado preparado com tais ervas em tal horário astrológico, ele ia ter mais potência. E aí você tinha uma magia demoníaca, que era a invocação de mortos e de demônios, que era a necromancia. Vai chegar um certo ponto que quem praticava magia natural acabou fazendo também a demoníaca, e a igreja decide que é tudo demoníaco. Mas durante um bom tempo, até acho que o século XIV, XV, tinha uma discussão. E por um tempo a magia natural ela era permitida. Tanto os alquimistas partem desse princípio da magia natural. E aí isso vai ser resgatado, por exemplo, primeiro ali no Renascimento, né, e depois no século XIX, essas ordens mágicas que surge ali no XIX, a partir de obras tipo do Eliphas Levi, do Papus, que são alquimistas, que são, né, entre aspas, alta magia, que eu não gosto muito desse conceito, mas elas partem desse princípio, né, de que toda a natureza está interligada e você vai aprendendo a mexer nisso. Então é dessa magia natural que derivam ali algumas das ciências, né, alquimia, astrologia, estavam muito interligadas com ela, né. Nossa, é muito, muito legal. E essa relação da igreja, né? Eu comprei um livro chamado A História do Tarô. Eu li esse livro, é muito legal. É lindíssimo, ele é grande. Lindo, é maravilhoso. Nossa, comprei na Livraria Vozes tem, tá, gente? Eu tenho cupom de desconto lá. Fala com o pessoal da Vozes aqui de Curitiba, que eles mandam para o Brasil inteiro. E aí fiquei fascinada com as relações, porque existem baralhos diferentes, os desenhos diferentes, das pinturas, e aí a relação da estrutura da hierárquica da igreja é transparecida em algumas cartas, né? Que substituem, por exemplo, você tem a sacerdotisa com a papisa, né? Então vai substituindo com figuras da igreja, né? Isso eu achei fantástico. Porque é um campo muito novo para mim, eu não conheço, né? Então, por curiosidade, eu comprei o livro, que eu tenho que ter um livro que eu não trabalhe enquanto leio, então eu queria uma coisa que eu não conheço para ler, né? E aí, nossa, achei fantástica a relação histórica, como vai mudando as próprias representações nas cartas, né? Esse livro eu gostei muito, eu li ele, eu estava num momento da pesquisa que eu estava pesquisando as cartomantes, porque os livros que eu pesquiso têm instruções de leitura de cartomancia. E o legal dessa autora é que ela foi para o tarô e ela fala um pouco de outros baralhos, né? Que a configuração não são exatamente as do tarô. E aí eu já tinha comprado o livro, e tipo, o livro, além de tudo, o livro é lindo, super bem ilustrado. E aí uma coisa que eu achei muito interessante é que além dessa coisa das figuras da igreja, nos países protestantes, né, Holanda, uma parte da França, você tira as figuras de igreja e coloca outra coisa, coloca figura mitológica, né, porque não pode ter papa e papisa, aí tem Zeus e Hera, né,
Exato, os protestantes substituem. Eu acho o máximo isso. E como, apesar da gente ter essa noção de que o tarô é uma coisa espiritual, nos países protestantes, né, na Holanda tinha um monte de tarô sendo impresso ali, né? Tranquilamente. O pessoal acha que é assim. Eles começam assim, no começo era mais pura a religião, né? O protestante era puro, né? Só naquele lugar mesmo, o resto não tinha muita. E o tarô não nasce como oráculo, né? Ele nasce como jogo, né? Então ele Uhum. tem essa flexibilidade ali por um tempo, né? Mas ele revela muito da cultura, e isso é Sim. fascinante. Ele espelha muito essa cultura europeia ali, uma sociedade de classe, né? Essa virada de uma sociedade feudal, né? Da nobreza Sim. para o período em que a burguesia começa a dominar. Muito esse aspecto histórico é muito legal. Esse livro eu recomendo muito, ele é bem. Eu até fiz uma resenha e mandei para uma revista, estou esperando a revista. Sério? Tô esperando a revista me aprovar, tá lá para avaliação. Ai, tomara que saia, que é muito legal. É importante o pessoal conhecer esse material, né? A gente tem pouca bibliografia sobre isso em português. Bem Uhum. pouca. É verdade. Não, acho que eu achei uns 2 livros só nessa pegada, assim, porque a maioria vai ser material para explicar como jogar, né? Como fazer. Mas questão histórica, questão, né, de contexto cultural é bem difícil mesmo. Pelo menos eu não encontrei, né? Não quer dizer que alguém não tenha encontrado. Não, mas tem pouco mesmo, assim. Eu fui pesquisar para pausar no doutorado e foi difícil. Eita, nossa. A Kelly Gouveia falou: Olá, um prazer assistir a Inês ao vivo. Fiz um minicurso com ela em História da Bruxaria. Faço mestrado no UFMT e estudo o imaginário de Duran em pintura de artista esquizofrênico. Cara, só tem gente massa, que legal. Você tem que vir aqui falar também nesse canal, mulher. Me manda um e-mail para a gente marcar uma live e conversar sobre sua pesquisa. Porque isso é fantástico, né? Nossa, mais uma aluna aqui sua. Vários Que alunos, eu tô feliz. o pessoal te achou aqui, que beleza, gente. E ó, já deixa o seu curtido e compartilhem essa live para o pessoal também conhecer o trabalho da Inês, a pesquisa da Inês. Nossa, esses conteúdos são importantíssimos a gente divulgar. Eu peço desculpa que a minha luz caiu aqui, eu tive que carregar aqui. Tiago, em algumas culturas se tem certa distinção entre magia, bruxaria e feitiçaria. Pensando aqui na obra de antropólogos como Evans Pritchard sobre ou Pritchard, né, eu não sei como pronuncia, sobre os Azandi. Isso até influencia a cultura pop, como RPGs, animações, mas no cotidiano tem isso na nossa cultura brasileira? Na minha pesquisa, eu não vejo essa distinção, né? A gente pode falar que existe uma diferença entre magia e bruxaria, né? A magia, e principalmente essa magia escrita, vamos dizer assim, nessa magia erudita, Uhum. ela parte desse princípio, né, das conexões do universo, ela tem uma complexidade muito grande, ela exige um estudo, por isso você tem livros de magia, né, ela era feita por normalmente homens eruditos que tinham uma formação ali na Idade Média, no Renascimento, e quando a gente pensa em termos históricos, ela vai para um outro lado da bruxaria, né, a bruxaria é essa magia, essas práticas que vêm muitas vezes de práticas pagãs que foram que permaneceram, que foram tidas como diabólicas, junto Uhum. com outras tradições folclóricas que não necessariamente eram religiosas, né, e que estão muito associada a esse povo, ao povão, vamos dizer assim, né, ao rural, né, a quem foi cristianizado depois, né, então, e que vai ser depois associada ao diabólico. Então, Uhum. depois vai ser associado ao sabá das bruxas, a essas tradições ali, vai ser entendida como uma heresia, né, como um catolicismo desviante, porque é um culto ao demônio. Então, elas meio que vão cada uma para um lado. Aqui no Brasil, né, principalmente esse período que eu conheço mais, que é ali século XIX e XX, a gente não tem distinção nenhuma sobre isso, assim. A gente vai ter uma distinção de bruxaria já depois dos anos 60, 70, né, até acho que mais para frente, 70, 80, quando os movimentos neopagãos começam a chegar aqui, né, quando começam as primeiras
livros sobre o Wicca, né? O pessoal começa a trazer, principalmente muito influenciado pela Wicca dos Estados Unidos. Aí a gente começa a ver uma diferença na bruxaria nessa ressignificação contemporânea da bruxaria. Mas ali até metade do século a gente vê tudo meio que misturado, assim. É tudo magia, bruxaria, macumba, é tudo ali. Um dos livros que eu pesquiso, eu vou até usar ali de exemplo, que chama O Livro da Bruxa ou o Manual da Cartomante. A primeira vez que ele foi publicado foi em 1890, e ele é um compiladão organizado até por um jornalista da época que escrevia por encomenda. É um jornalista que também era muito famoso, chamado Figueiredo Pimentel, e aí ele assina esse livro com o pseudônimo de Dom Juan de Botafogo. Eita, O pseudônimo nossa. é maravilhoso, porque ele também tem um manual de cartas que chama Manual do Namorado, que era um manual de cartas de amor, que vendeu pra caramba, e aí a editora encomendou com ele o livro da bruxa. E essa mistureba, ele tem uma sessão de cartomancia que ele pegou do livro do Santo Cipriano, aí ele tem uma sessão que ele explica o que é espiritismo e hipnotismo, que eram conceitos que eram novos, que estavam chegando no Brasil, né, naquela época, estava começando a ficar famoso. Aí tem mais uma sessão de remédio caseiro, que é esses remédios de ervas, conhecimento popular que a gente tem aqui. E aí tem uma parte que fala lá dos sábios do Egito e da magia da antiguidade, é uma mistureba toda, assim, no livro. Que eu, até onde eu consegui pesquisar, ele foi misturando ali, pegando de diferentes fontes e organizando, reescrevendo os textos, mas é isso, é tudo essas coisas misturadas, né? Tanto que é o livro da bruxa, né? Porque era uma palavra que já estava rolando, né? Um conceito que as pessoas já conheciam, e no meio tem hipnotismo, que é um negócio que não tem nada a ver, né? Mas que estava na moda, né? Estava chegando aqui naquele, né? Com aquelas modas europeias ali, o hipnotismo, o kardecismo, outras práticas de mediúnicas, né? Então tem tudo ali misturado. Pra gente aqui não tem muito essa distinção. E essa coisa de bruxaria e feitiçaria é uma polêmica, né? Tem pesquisador que diz que a bruxa é a que tem o pacto deliberado com o demônio e a feiticeira seria a que não tem o pacto com o demônio, ou vice-versa. Então, hoje eu prefiro trabalhar nos dois como sinônimos, né? Até porque dentro do que eu pesquiso eu não consigo achar essa diferença no imaginário das pessoas, não existe essa diferença. Em algumas pesquisas lá de Inquisição na Europa, eles fazem essa distinção entre o tipo de pacto. Mas era dentro do imaginário deles e também era uma questão para eles saber delimitar pena e coisas assim, né? Tem isso também. O pacto, quando você fazia um pacto deliberadamente, sua pena era maior, né? O pacto explícito do que o implícito. Exato. No Martelo das Feiticeiras tem algumas coisas nesse sentido, né? Tem. E aí a gente cai de novo naquela história da língua, né? Na França, por exemplo, não tem distinção, tudo a mesma coisa, né? E aí fica um pouco limitada também, até para a gente fazer diferenciação, né? Porque não tem muita evidência assim. Black Fallen Angel of the Plague. Nossa, é muito dramático esse nome, mas adorei. Já viram sobre as bruxas da Romênia do século XXI? Já vi umas reportagens sobre as bruxas da Romênia, assim, que são mulheres que se dizem bruxas e que fazem trabalhos mágicos a pagamento, né? Que é muito parecido com o que a gente tem aqui, né? Com Traga o Seu Amor de Volta 7 Dias, né? Que é uma outra coisa também que às vezes a gente não para pensar, né? Mas, tipo, isso é um trabalho, né? Leitura de carta, fazer magia para os outros, é um trabalho, né? As pessoas são pagas para isso. Aqui no Brasil isso é muito comum. Né? Como eu falei, nesse período que eu pesquiso no começo do século, você tinha várias mulheres que não conseguiam se encaixar em mercado de trabalho. Né, principalmente mulheres imigrantes, muitas vezes, né, que não falavam a língua direito, já era um mercado que você não tinha, você tinha profissões que eram exclusivamente femininas, mas era muito mais restrito. Então, muitas iam para isso porque era a forma que tinha de ganhar vida, né? Tem algumas pesquisas sobre cartomantes que vão para esse lado do curandeiros também, né? Você não tinha acesso a médicos. Aquela lei que veio em 1890 é justamente para inibir curandeiros. Um dos motivos é para a medicina começar a ter força começar a crescer. Mas era muito caro, tinha cidade que nunca chegou a médico. Então, o curandeiro, ele é um trabalho também, né? Com certeza. Eu vejo essas bruxas da Romênia muito nessa pegada, assim, é um ofício, é um trabalho, elas ganham dinheiro, né?
Nossa, muito massa. Inclusive, tem um livreto chamado Bruxas, Parteiras e Enfermeiras. Sim. Esse livreto, o PDF está no Drive do Espaço das Deusas. Então, os membros daqui do canal têm um Drive onde os slides das lives e materiais das lives eu coloco lá para os membros. Então, esse livro tem PDF lá no Drive do Espaço das Deusas, gente. Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que é muito bom. Porque menciona exatamente isso, né? Da Uhum. questão do modo de vida das mulheres, como elas conseguiam se sustentar. Esse livro meio que inaugurou essa perspectiva, né? Elas foram, não sei se as primeiras, mas estavam muito ali no começo dessa nova perspectiva feminista, de entender que muitas dessas bruxas eram profissionais, né? Eram curandeiras, eram Uhum. parteiras, né? Para mim, a Silvia Frederici bebe muito delas, né? Verdade. Para mim, o livro da Silvia é muito mais sobre trabalho do que sobre bruxaria, né? Verdade. Ela está pensando muito mais a mulher como uma força de trabalho, como uma reprodutora de força de trabalho, mas ela tem uma influência muito grande dessa perspectiva, né? Uhum. Fantástico esse comentário. Estou adorando, viu, te ouvir. Ai, que Isso é bom, obrigada. maravilhoso. A Kelly Gouveia fez um comentário sobre a pesquisa dela, que ela tem uma teoria que o surto psicótico do esquizofrênico é parecido com o transe na bruxaria e xamanismo. A diferença é que a bruxa controla e o paciente esquizofrênico não. Uau, mas a gente tem que ver essa sua pesquisa, mulher. Que É, coisa. Você quer comentar alguma coisa, Inês? na verdade, eu lembrei de uma coisa, não sei, Kelly, se você já teve contato com o trabalho de um antropólogo italiano, que é o Ernesto Di Martino. Ele teve, agora que tem o pessoal traduzindo ele para português, mas você consegue achar alguns vídeos no YouTube. O De Martino estudou um fenômeno na Itália que é do pessoal que dança tarantela, porque Uhum. tem uns lugares na Itália que tem um surto que a pessoa começa a dançar a tarantela sem parar. Que aí, né, o folclore diz que a pessoa que é picada pela tarântula começa a dançar a tarantela. E aí o Demartino vai estudar esse fenômeno e tem umas hipóteses de que isso, na verdade, era um culto xamânico, estático, que acaba virando isso. Ele tinha pouca coisa dele em português, agora tem um grupo de pesquisadores que está começando a traduzir ele. Teve até um congresso há pouco tempo aqui na Unesp de São Paulo, na Unifesp aqui, se eu não me engano, sobre a obra dele, que eu não consegui ir, mas eu queria muito. E aí fica essa dica aí do Ernesto de Martino. Tem um filme que ele fez sobre esse pessoal, né, que contaminado pela tarântula, que talvez você consiga achar no YouTube. Eu não me lembro o nome do filme, mas pode ser que ele te ajude aí nessa. Uau, fantástico. Ela continua aqui, ó. Por isso, alguns esquizofrênicos têm discurso religioso e místico. Esse seria um bom tema para doutorado, na sua opinião? Alguns xamãs e bruxas no iniciação passam pelo uso de enteógenos para desencadear a psicose. Eu acho que seria um tema, mas eu acho que é, pediria aí uma interdisciplinariedade com a psicologia. Né? Se a gente for só para a história, eu acho que a gente não tem fonte ou Uhum. evidência suficiente para pensar nisso. Ou talvez até dentro da ciência da religião mesmo. Né? Psicologia da religião, né? Eu faço umas disciplinas com a ciência da religião, eu tenho lá um pezinho, e a ciência da religião me ajudou muito a abrir muito horizontes, assim, até teóricos mesmo. E Uhum. porque se a gente. É muito complicado, eu acho, a gente tratar o transe como muito próximo de uma patologia. Isso é um discurso que chega muito perto de um discurso do final do século XIX que era muito problemático sobre isso. A gente tem a gente tem alguns antropólogos brasileiros, né? Por exemplo, Nina Rodrigues, o Arthur Ramos, que foram alguns dos primeiros a pensar as religiosidades afrodiaspóricas, e eles tratavam o transe como alguma espécie de patologia. E Uhum. aí esse é um discurso muito problemático em alguns pontos, justamente por isso. O transe, além dele ser É. controlado, ele está falando, ele, além dele falar da subjetividade da pessoa que entra em transe, tem várias questões pessoais, historicamente ele é algo ancestral de algumas culturas, né? Com certeza. Então, eu acho que dá um tema, mas você tem que ir com um pouco de cuidado. E aí acho que talvez a psicologia da religião, a própria psicologia consegue te ajudar a trazer esses conceitos ali melhores.
Porque historicamente, se a gente olha, né, e assim, né, a gente tem uma ideia de que só religiões africanas têm transe, e que para o europeu o Não. transe só existe com o espiritismo kardecista, né? Quando a gente vai olhar essas práticas que a gente chama de xamânicas, elas são muito antigas, né? Sim. Tem pesquisadores, né, historiadores que falam que o que a gente, né, o que foi colocado de bruxaria também era uma espécie de transe, né? Então, invocação de morto e transe tem em todo lugar, assim, né? Então, Exatamente. Eu tenho um curso, Profecia em Israel e Judá, que eu trabalho o ofício profético no antigo Sudoeste Asiático, e tem documentos assírios de transe profético, né? Então, esses rituais, eles são antiquíssimos, eles estão em sociedades muito antigas, né? Então, é fantástico quando a gente percebe que isso é muito mais rico, e acho que uma pesquisa, nossa, uma pesquisa dessa ia ser muito massa, né? é uma pesquisa de fôlego aí para um doutorado. Que máximo! A Fujiko deu boa noite. Anderson de Ferreira, boa noite, senhoras. Eu gosto muito da Wicca. O que você pode falar da Wicca? A Wicca é uma tradição do que a gente chama de neopaganismo, né? O neopaganismo ele é um movimento de reavivamento de ideias, de tradições pré-cristãs da Europa, né? Uhum. Ele nasce, na verdade, como um movimento político, ali no final do século XIX, né? A Europa está final do século XIX, a Europa está se reestruturando ali como novos estados, né? Você tem, por Uhum. exemplo, o que a gente conhece como Alemanha, era um monte de pequenos estados, e o pessoal está tentando organizar esses pequenos reinos para virar um grande estado alemão. E aí eles começam a procurar coisas para essas pessoas se identificarem como da mesma cultura. E eles vão voltar para essa cultura pré-cristã, germânica, francesa, para mostrar, olha, a gente tem uma mesma base, então a gente canta as mesmas músicas, a gente dança as mesmas danças, a gente acreditava nos mesmos deuses, a gente tem as Sim. mesmas histórias orais, e a partir daí nasce esse movimento neopagão, que no começo do século XX vai se transformar num movimento religioso, né, em que vão se resgatar essas supostas tradições que foram perdidas com o cristianismo. E aí, na Uhum. década de 50, tem um cara, que é o Gerald Gardner, que era um funcionário da coroa britânica, ele viveu em vários países diferentes, né, porque ele ficava mudando ali pelas colônias, e aí ele formata o que ele chamou de Wicca, que é uma influência dessas tradições neopagãs. Ele foi iniciado num grupo de bruxas, né, num coven que já fazia algumas coisas do tipo, colocou a influência dele e colocou alguns elementos ali de alta magia das ordens iniciáticas, mágicas inglesas, francesas, que estavam em alta nessa época, e formatou a Wicca, né, que acho que hoje é a grande bandeira do movimento neopagão, né, a grande tradição. Uhum. Vai se espalhar primeiro para os Estados Unidos, né, pela proximidade ali de língua, tudo. Vão ser criadas várias tradições diferentes que vão reler o Gardner, que vão pensar diferente, e chega aqui para a gente ali nos anos 80, 90, pelos Estados Unidos, né. Hoje, aqui no Brasil, teve uma época que a gente tinha um discurso muito dominante de Wicca, né, tudo ficava nesse grande guarda-chuva, e aí hoje aqui no Brasil a gente já começa a ter várias tradições diferentes, né, os wiccanos que são muito mais pragmáticos dentro do que o Gardner criou, os wiccanos que já são mais, vêm de outras tradições, e correntes de bruxaria que já não se identificam como Wicca, né? Sim. O Anderson está falando que não existe diabo na Wicca, exatamente na questão de porque é pré-cristão, e o diabo é uma invenção cristã, né? Sim. Então, eu tenho um curso, A Representação do Mal das Religiões, e a gente mostra que o diabo é realmente uma invenção cristã, porque nos textos bíblicos não existe toda essa ideia de diabo que os cristianismos ensinam, né? Todas são construções posteriores, né? Então, é por essa razão, né? Porque não tem influência cristã direta, aí não vai ter diabo, claro. Diabo é Ele, cristão, gente. ele rompe com essa ideia do diabo, né? Em vez de você ter um Sim. deus, um diabo, um salvador, você tem uma deusa e um deus. Né? Uhum. Eles são as polaridades, né? E essa deusa e esse deus podem ter um lado negativo, mas podem ter um lado positivo, tem um lado positivo também, né? O equilíbrio da natureza, né? Sim, Como quando a gente vai, por exemplo, para o exato. candomblé, não existe um diabo. Né? O candomblé iorubá, que cultua orixá,
não tem uma figura de um diabo, né? Porque ele não vai numa perspectiva cristã, ele está nascendo ali de uma cosmogonia completamente diferente, né? O diabo só é necessário em monoteísmo. É. Porque fora dos monoteísmos, não tem nem razão de existir um diabo. Não tem, porque as entidades são muito mais complexas, né? O mal não é uma personificação, então é tudo mais. É rico, extremamente rico, né? O que está fora dos monoteísmos. Raquel, eu sempre recorro à magia para várias coisas, principalmente vingança. Adoro. Tá certo? A Tatiana, recorra à magia de Hecate para a saúde e ter sabedoria. Otoniel Olinda, membro do canal, boa noite. Bruno, os povos africanos já acreditavam em pombas giras ou em pombas giras só aparecem quando houve mistura das culturas brasileiras com a europeia e africana? Essa é uma polêmica aí no meio, mas o que a gente parte é que a pombagira é uma figura daqui, né? Quando vem para o Brasil, não só europeia e africana, mas entre os próprios africanos, né? Entre povos de origem banto que cultuavam ancestrais, com os yorubás que tinham a ideia de Exu, né? Yorubás, Exu e Legba, né? E Legbara. Então, ela nasce aí e, né, como eu falei, já tinha ali um culto de Exu mulher na África que pode ter influenciado também esse culto da pombagira, mas ela nasce dessa mistura de tradições que são europeias e também são entre os próprios povos africanos, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não percebe. A gente tem muito esse discurso do sincretismo ser a influência do branco na religião africana, afrodiaspórica, mas a gente tem um cruzamento muito grande de tradições banto e iorubá. Sim. Que é tanto que tem orixá, né? Umbanda tinha origem banto, mas ela cultua orixá. E aí tem candomblés que acabam cultuando também alguns espíritos ancestrais. Então a gente tem uma mistura muito grande das próprias tradições, porque aqui eles foram obrigados a conviver, né? Com E viram. certeza. E outra coisa também que a gente ainda estuda pouco é a influência também indígena, né? É verdade. A Umbanda, o Catimbó, o Catimbó e a Jurema são de origem indígena, né? A gente tem uma influência indígena muito grande nos cultos de transe, que ainda é pouco estudada também. Que a gente ainda não se aprofundou muito nisso. Olha, campo para pesquisa tem muito, gente. Tem. Então, vocês estão assistindo, vão lá, olha, podem escolher o leque de objetos de pesquisa aqui, de temas, porque é muito rico. Até na pesquisa tem hora que a gente tem que ficar, não, isso aqui eu não vou mexer nisso aqui agora que não dá. Ai, que dó, vai ser né? 10 anos de doutorado, então Você vamos tem ficar. que ir abrindo mão das coisas legais, assim, porque. Isso aqui pode virar um artigo um dia, vamos deixar ele aqui no cantinho, né? Exatamente. Silvia Gomes, boa noite. Inês e Ângela, boa noite, querida. Stephanie, eu cresci, infelizmente, no meio pentecostal e Exu Pombagira era tudo do diabo. Cresci e fiz questão de visitar um terreiro e aprender sobre essas religiões. Até hoje, meus parentes batalham contra orixás. É o pânico satânico, né? E o Exu e Pombagira eles têm uma estética que acaba ajudando sem querer, né? Como eles têm essa ligação com o cemitério, a encruzilhada, a noite, né, o liminar, essas religiões pentecostais elas não entendem esse simbolismo, né, e o que eles representam. Então acaba virando uma figura muito diabólica, né? Incorporou alguns elementos diabólicos também, não vamos dizer que não, né? Tem linhas de Quimbanda aí que trabalham com o diabo mesmo, né? Com o diabo. Assimilaram, né? Assimilaram Lúcifer, Satanás, trabalham com diabos ali de grimórios europeus. Mas mesmo quem não trabalha nessa chave do diabo, o Exu tem isso, né? Ele incorporou ali esses elementos caveira, né? Animais, então, né, tem Exus que se identificam, que tem nomes de animais, o bode, né, que é tradicional oferenda de Exu, que tem toda essa carne. Então, ali é um prato cheio para o pessoal fazer pânico satânico, né? Mesmo que não tenha nada a ver com o que eles acham que tem, né? A nossa perspectiva é muito diferente, né? Verdade. E tem a questão da imagética, né?
Você pega um pouco de semiótica, a parte do que os cristãos consideram mal, a cor vermelha, os chifres, e todos esses elementos já vão criar o imaginário ali do mal na mentalidade do povo. Isso. Vinícius Bruno, membro do canal, seja bem-vindo, boa noite. Live maravilhosa. Desconstruir a demonização de Exu, dos guias e dos orixás é um tema fundamental para a decolonização. Axé para todos. Axé, querido, que bom. Obrigada pelo comentário. Maria C. Prado, Dicas da Bruxa. Boa noite, mulheres lindas e bruxas e feiticeiras. Abraço forte. Abraço, querida. Muito obrigada, membro do canal. Juliana Rosmaninha, as religiões de matriz africana podem ser consideradas politeístas em razão do culto a múltiplas entidades? Essa é uma outra grande polêmica aí do meio, né? Para mim, são religiões politeístas, né? Mesmo que você tenha uma figura de um Deus criador, né? Um Deus transcendente, criador, quem atua na sua vida são vários deuses, né? No candomblé Queto, de origem iorubá, por exemplo, você tem Olodumaré, que é o grande Deus criador, mas ele passou a função de criar a terra, os humanos, para os orixás. No culto banto, a gente tem Zambi, que tem mais ou menos a mesma função ali, mas eles são os transcendentes, eles não são deuses que recebem culto, né? E aí tem algumas correntes que vão dizer que não, que você tem um único Deus, né? Você é monoteísta porque os orixás, os inquices estariam abaixo desses grandes deuses criadores. Uma visão hierárquica, né? Você tem o grande criador, os orixás e aí os guias. Para mim é politeísta porque você tem todas as divindades e quando eu quero pedir alguma coisa, eu não vou pedir para Olodumaré, né? Eu vou pedir para Iemanjá, eu vou pedir para o Xum, eu vou pedir para as minhas entidades, né? Eu vou pedir para os meus espíritos ancestrais. Né? E aí, nessa perspectiva, o catolicismo, para mim, também tem um pé muito grande no politeísmo, né? Porque eu estou sempre pedindo coisa para santo, né? Então... Mas você tem toda uma discussão ali. A Umbanda, por exemplo, você tem algumas Umbandas que são muito cristãs, né? E aí eles se consideram cristãos e monoteístas. Tem outras Umbandas que já não se consideram nem cristãs mais. Então, isso, na Umbanda em especial, que tem uma plasticidade muito grande, isso é uma grande discussão. Né? Acho que no Candomblé o pessoal já é mais assentado ali a ideia de um politeísmo, né? Inclusive, gente, a gente tem uma live aqui no canal com o pai Dermes de Xangô, que ele dá Umbanda e ele fala algumas questões. E ano que vem ele está terminando o doutorado dele, e ele vai voltar aqui no canal falar sobre a pesquisa de doutorado dele. E aí a gente já pode também se preparar para entrevistá-lo nesse sentido, né? Porque essa visão, essa discussão, ele fala um pouco na pesquisa dele sobre isso, então eu só estou esperando ele defender, porque a gente, né, sabe como é que é? Final de doutorado, a pessoa não está muito bem, assim. Deixa ele entregar, defender, dar uma sentada. Ele está quase entregando a pesquisa de doutorado dele, tá quase defendendo, então a gente já conversou que assim que ele defender, ele vai voltar aqui no canal. Isso já vai ser muito importante, né? Isso é legal porque a gente pode trocar, né, ideias sobre perspectivas diferentes, né? Sim, Nesse assunto. Muito legal. A Stephanie está perguntando como escreve o nome do autor que você recomendou. Aquele autor que você recomendou para a pesquisa da Kelly? Eu vou passar aqui para a Angela para a gente colocar, para ela colocar no... Por gentileza. Peraí. Ernesto De Martino. Eu não sei se o De Martino é tudo junto ou separado, mas é essa pegada. Ele é um autor italiano. Ele é um etnógrafo, antropólogo italiano. Vou projetar aqui na tela para vocês. Aí. É importante porque aí até já vai fazer a sua pesquisa. Beleza, aqui. Loucas historinhas. Isso é interessante, de onde vem a palavra bruxa, né? Irlanda é acho que é alguma coisa assim, né? Que vem da deusa Bad, uma das deusas Corvo. Olha que interessante, não sabia.
FV, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Golden Dawn. Eu acho que é da hora que a gente estava falando das ordens lá da magia natural. Golden Dawn tem Ok. essa visão também, né? Muito influenciada pelo Eliphas Levi. Uhum. Isabela Nardoni não. É Acho que é. é da história do tarô. Ok. É, deixa eu ver. Beleza. É ela mesma, Isabelle. Isabelle, O tá livro certo. tá Eu tinha aqui. esquecido o nome da É, autora. é Obrigada, querida. como eu fiz uma resenha, eu tô com ele fresco. Fui Maravilha. lá atrás de referência dela. Os livros da Rachel Pollack também são muito bons para a história do tarot. Obrigada, querida. Você viu esses livros também? Já me falaram, eu ainda não consegui ler, mas quando eu estava aí na pesquisa da história do tarô, me recomendaram também. Massa. Bruno, os povos pagãos já tinham crença na Hecate como senhora das bruxas ou existia outra deusa para as bruxas? Hecate é uma crença da Grécia, né? Na Grécia, uma parte de Roma, né? Os gregos dominaram a Magna Grécia ali na Península Itálica e Hecate para os gregos e para uma parte de Roma, ela é essa deusa da bruxaria, né? Do escuro, né? E dos também, né? Deusa da encruzilhada, dos caminhos liminares, do submundo, né? Um dos deuses que faz o trânsito entre os mortos do nosso mundo para o submundo, uma divindade psicopompa, e deusa das bruxas, né, que proporciona essa magia. Para os gregos, Hermes também tinha uma relação com magia, por também ser psicopompo, e todos os deuses de submundo eram invocados ali em feitiços, né? Hades, Perséfone, né? Os feitiços eram feitos para essas divindades ali do submundo. Para os romanos era mais ou menos a mesma lógica, né? Tinha algumas divindades diferentes, algumas divindades que já eram latinas, que estavam lá antes dos gregos chegarem. Hécate tinha uma visão um pouco diferente, mas também estavam lá. Agora, em outros deuses, a gente vai ter outros povos, a gente vai ter outras divindades, né? Os germânicos vão ter Holda e vão ter outras divindades bruxas, né? Os nórdicos vão ter, se eu não me engano, Freia também, é uma deusa de bruxaria. Para os celtas, você tem Queridwen, né? Que é uma deusa, a deusa do grande caldeirão, a grande feiticeira. Então, cada cultura tem a sua deusa bruxa, né? A gente ouve muito falar de Hecate, porque Hecate é uma deusa que no movimento neopagão ficou muito popular, né? Mas o culto de Hecate na Grécia era você tinha até cultos públicos e tal, mas era um culto que tinha um pouco de tabu, né? Os gregos, eles tinham um pouco de medo de magia, de feitiçaria, eles não mexiam muito com isso. Para os romanos era até proibido em alguns períodos do Império, da República, né? Então a gente ouve muito Hecate como essa deusa porque ela ficou muito popular, mas cada cultura europeia ali tinha a sua deusa da magia, né? Com certeza. Isso é legal de perceber também, né? Sim. A contextualização. O Tiago comentando, se vê a própria Bíblia em práticas mágicas. Se vê a própria Bíblia em práticas mágicas, pegar textos e usá-los como encantamento, amuletos de proteção, etc. Olha, na minha pesquisa, falando agora, né, nas pesquisas das fontes que eu pesquiso, aparece algumas coisas assim, né? Trechos de Bíblia, Salmo, invocação com anjo, com santo, até com demônio, isso aparece muito. É muito também de qual é a crença e qual é o paradigma da pessoa que está praticando aquela magia, né? As pessoas acham que não, mas existem magia cristã que vem da Bíblia, que vem do santo mesmo, tipo, né? Usando um exemplo que eu li há pouco tempo, o Diário de um Mago do Paulo Coelho, que eu tinha Sim. lido há muitos anos na adolescência e li de novo porque ele apareceu na pesquisa e eu fiquei curiosa e li de novo. O que o Paulo Coelho coloca ali é uma magia profundamente cristã, baseada na crença da força de um santo de alcançar a mesma coisa que aquele santo, né? Então acho que vai muito do paradigma. A gente encontra existia uma prática aqui no Brasil que na verdade vem pela África e também existe em Portugal, que são as bolsas de mandinga. Né? Mandinga, hoje você tem outras visões, mas mandinga era um povo africano, muçulmano. Né? A gente também é uma coisa que a gente estudou pouco, agora a gente está estudando mais, mas a gente teve uma presença muçulmana muito grande no Brasil, de escravizados que já eram islamizados quando vieram para cá. Sim. E eles tinham um amuleto que era um pedaço do Alcorão escrito que andava com a pessoa.
E isso foi transformado numa prática mágica, que os alufás, que eram alguns sacerdotes, os mandinga, faziam a vender mesmo, a custo. E aí, aqui no Brasil e em Portugal, isso acabou absorvendo outras coisas. Então, tinha oração de São Cipriano, você acha nessas bolsinhas, pedaços de pedra de altar, elementos de proteção ali, pedra, erva. E aí em algumas podia ter trecho de Bíblia também, né? Uhum. Assimilando, fazendo a mesma coisa do que um muçulmano faria com o Alcorão ou um católico faz com a Bíblia, né? Então você tem uma série de práticas aí que já trazem isso, e vai muito da crença da pessoa, né? Se a pessoa tem um fundamento católico, um salmo, por exemplo, vai ser uma grande proteção, né? Aquela coisa Com de certeza. colocar salmo atrás da porta, né? Uhum. O Salmo 91, que é a É, página mais amarelada do Brasil, né? sim, é. Isso é ótimo. Muito interessante. A Stephanie comentou, a Florence Welch fez todo um álbum contando sobre exatamente isso. O nome do álbum é Dance Fever. A música é Coreomania, é toda sobre esse acontecimento que pessoas não paravam de dançar. Ah, sobre a questão do êxtase da não parar de dançar. Olha que interessante. Florence Welch, eu gosto muito. Eu também. Maravilhosa. O nome do evento ficou conhecido como Coreomania. Legal, Stephanie. Tem a epidemia de dança, né? Que eu não me lembro exatamente o ano, mas foi na Idade Média, que é essa. Teve na Itália também, acho que teve em outros países. Muito massa isso. Ai, olha, eu queria ter uns 200 anos para fazer uma pesquisa assim, para Sobre tudo. tudo, né? É muito legal. Quem nunca entrou em transe não sabe o quão bom isso é. Raquel. Isso aí. Deg0206. Boa noite, Angela sou novo aqui no seu canal. Graças, graças. Seja muito bem-vindo, Degby. Espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome. Muito obrigada pela presença. Espero que goste das playlists, dos cursos gratuitos aqui. Aproveita mesmo que só tem Deus aqui, viu? Só tem coisa maravilhosa nesse canal. Aproveita mesmo. Bruno, as orações têm uma explicativa quando você orar tem um efeito placebo. Isso explica certas coisas? Eu não gosto muito de pensar só num efeito placebo, né? Isso tem muito, é mais ou menos a mesma coisa de levar a oração ali no coisa. É muito do subjetividade de cada um, de como cada um acredita, né? Uhum. Se a pessoa ela é uma pessoa religiosa e ela acredita que a oração conecta ela com uma força superior, com o transcendente, isso vai ter algum impacto na vida dela. Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito justamente na ciência da religião, né? Porque na ciência da religião a gente aprende a considerar essas questões também, né? Não é só a nossa visão pragmática de um cientista, às vezes, vendo um fenômeno por fora. Né? Você tem que entender como cada pessoa sente aquilo. Né? Até indo para a ideia do transe. Para quem tem a prática do transe, ele é real, né? Ele não é Uhum. um. Mas para quem está vendo de fora, para um ateu que não acredita aquilo, aquela pessoa está só. Ela está se auto-enganando, mas para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas que estão no ritual de transe, ele é real. Então a religião, ela sempre tem essa visão íntima mesmo, né? A gente até tem uma visão institucional que vai te dar regras e tal, mas ela tem uma visão íntima, né? Que a pessoa, aquela oração, para ela vai ter um efeito, às vezes até um efeito prático na vida. Né? Às vezes até acreditar que existe algo acima ou abaixo, dependendo da sua religião, mas te dá uma força para continuar, para conseguir um objetivo, para curar de uma doença, né? Ela tem um nível que é individual que a gente precisa considerar também. Com certeza. Inclusive, gente, lá no chat fixado lá em cima tem meu Linktree. Aqui na descrição de todos os vídeos tem meu Linktree. Eu tenho um curso chamado Fenomenologia da Religião. Fenomenologia da religião trata exatamente disso, gente. A gente não pode olhar um fenômeno e desconsiderar o efeito que aquele fenômeno tem na vida de quem pratica, né? De quem está participando daquele evento. Então, isso é muito importante, tá, gente? Bruno, a gente vai fazer algumas perguntas até.
tem bastante perguntas agora no chat, gente, então peço que né, agora, só vou colocar até onde a Silvia Gomes perguntou, tá bem? Porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui respondendo pergunta. Né? Mas assim, eu agradeço toda a participação de vocês, né? Então, só para a gente colocar aqui, anticlímax, boa noite. E sobre a magia, bruxaria e o ocultismo através da sociedade Tu, o que há de verdade sobre a influência desses misticismos no nazismo? Tem essa linha do misticismo nazista, né? É um grupo. Não é a minha especialidade, já passei um pouco por isso, mas não consegui, não me aprofundei muito. Você tinha um grupo ali, aparentemente minoritário, que tinha essa ideia do ocultismo nazista. Né? E você tinha um grupo nazista que estava justamente naquilo que eu falei, né? Das religiões. Do reavivamento do que era a verdadeira religião dos povos germânicos. Então você tinha uns grupos ali que tinham essa prática ocultista muito nessa pegada do vamos voltar para o que os nossos ancestrais faziam, o que os grandes homens faziam e achar essa raça super pura, que era isso que esses ocultistas buscavam. E aí tem aquela história de que ele estava atrás da Arca da Aliança, né, das grandes relíquias e tal, que ninguém, até onde eu sei, ninguém conseguiu entrar muito a fundo, comprovar muito, até porque era um grupo muito pequeno e entrar em documentação nesse nível de Segunda Guerra é um vespeiro. Mas o que a gente tem é que o nazismo era muito próximo, não só o nazismo, mas o fascismo do Mussolini e os fascismos da Espanha e de Portugal, muito próximos da Igreja Católica, né? Você tem correntes da Igreja que apoiaram muito fortemente, né? O governo fascista do Franco do Salazar em Portugal era profundamente próximo da Igreja ali, se apoiaram muito, né? Então existe toda uma mística ali, né, do ocultismo nazista que realmente tinha um pequeno grupo que fazia, tentaram até levar o Hitler para isso, mas dizem que o Hitler não se engajou muito ali, era um cara muito religioso. Mas uma coisa que a gente precisa pensar é como os valores nazistas estavam refletidos muito em algumas correntes do próprio cristianismo, né? Sim, com certeza. Eu fiz um programa sobre ocultismo nazista, aproveitar para fazer a propaganda. Sério? Eu participei de um Mundo Freak Confidencial. O Mundo Freak é um podcast que eu participo sempre, né? Com a Tupá também, já participei com ela, a Tupá que também já esteve aqui. E aí a gente fez um programa sobre ocultismo nazista. Eu tenho que achar isso. Eu não lembro o número desse programa, foi acho que no final do ano passado. Fascismo místico. Fascismo místico. Achei. Então, e aí a gente falou disso, assim, e tem a participação do Keller, que é também historiador, que participa sempre do Mundo Freak, que entende mais desse assunto que eu, porque o Keller pesquisa mais aí a parte contemporânea, então fica aí também a sugestão de vocês ouvirem o Mundo Freak. Olha aqui, tá na tela de vocês o link, vou colocar na descrição aqui da live também o link para vocês, tá? É importante, eu estou colocando, quero só fazer uma indicação, aqui no canal, o Wellington Barbosa e eu, o Tiago falou sobre a questão da magia cristã, né? Magia com a Bíblia, mas aqui no canal tem uma live com o Wellington Barbosa e eu sobre as bruxarias, magias nos textos bíblicos. Aí é outra coisa, rituais de magia dentro dos textos bíblicos, tá? Então o título da live é Que Bruxaria é essa? Amuletos, oráculos, curas, milagres e mágica na Bíblia. Então, tem uma live já gravada sobre isso, que eu estou colocando também na descrição aqui da live de hoje. Depois daqui, você pode ir para lá e já assiste o mundo, ouve o mundo, assiste, ouve, né? Esse ouve, Podcast. Você ouve o Mundo Freak lá e depois vai para a live com Wellington e eu, beleza? Muito bem. Leoni Quadro, boa noite. Angela Natel, Feliz Natal para você e sua convidada. Obrigado, Leoni. Vocês conhecem o Paul Castel Granados, historiador catalão, que rastreou a primeira lei civil europeia de caça às bruxas, 1432, se não me engano.
Do nome, eu não me lembrava, mas eu lembro dessa referência de ler lá no historiador que eu falei, no Ronald Hulton, né, que o Hulton coloca justamente essa primeira perseguição, né, institucionalizada às bruxas nessa época, que é um livro que eu recomendo muito, o Grimório das Bruxas, do Ronald Hulton. Tá em português. Ele tem umas aulas também no YouTube, mas ele é um professor britânico, e não tem tradução, é só a Ah, legenda do YouTube. E aí, de vez em quando, fica um pouco difícil a gente entender. Mas para quem tá bom do inglês aí, vale também ver umas aulas dele aqui no YouTube. a gente faz o que pode, né? É, tem hora que até para quem entende bem de inglês fica complicado. Sim, tem uma discussão nos Estados Unidos do porquê a exceção de Louisiana não ter os cultos afro. Talvez porque o protestantismo não dê espaço imagético para associar com orixás, inquices ancestrais, etc. O que acha disso? Tem essa discussão, né? Porque que, apesar deles também terem recebido muitos escravizados, eles não desenvolveram a mesma tradição que a gente, né? Eles têm sim uma tradição, né? Eles têm o Hoodoo e o Voodoo, que fica mais restrito ali ao sul mesmo, né? Na Louisiana, que a gente sabe que é mais forte, de influência iorubá. E em alguns lugares eles tiveram também a influência dos povos Jeje, que a gente teve aqui no Brasil também, né? As divindades dos povos Jeje são os Voduns, que seriam os orixás desses povos. Os povos Jeje e os povos iorubás, eles são muito próximos desde a África, né? Uhum. Alguns Voduns são orixás e vice-versa e tal. Aqui no Brasil a gente tem um candomblé Jeje de culto a esses Voduns, que é aqui em São Paulo, né? Ele é um pouco mais forte no Maranhão, na Bahia, mas é um negócio lindo, assim, é super legal. Até Sim. teve uma escola de samba que trouxe os Voduns esse ano. Se eu não me engano, foi a Viradouro. E aí nos Estados Unidos e Hum, na América Central você tem uma influência Jeje maior. Né, e lá tem um pouco do Yorubá também. Tem essa discussão que o protestantismo não dava esse espaço. Então, a religião afrodiaspórica deles, né, a religião de base negra, é protestante. Mas também tem essa discussão de quais foram as etnias que foram para lá e de como foi o processo de socialização deles. Né? Eu acho que tem uma influência protestante também, sim. Né? Quando a gente pega a influência católica, ela é muito mais plástica, ela tem toda uma ritualística que o protestantismo normalmente não tem. Né? Ela tem ali, ela abre um espaço para essa magia. Mas também tem religião afrodiaspórica nos Estados Unidos, né? Você tem o culto de Papa Legba, você tem os Loa, tudo isso é uma influência bastante forte até. É porque, né, também, assim como o Brasil, um país enorme, né? Então a tradição do Sul não é a tradição do Oeste, por exemplo, né? Porque eles também têm essas disparidades. Tem um autor verdade. bastante famoso da historiografia de bruxaria que chama Kit Thomas, ele é britânico. E ele não está estudando nos Estados Unidos, ele está estudando Inglaterra dos Tudor ali, século XVII. E ele fala isso, de que quando a Inglaterra decidiu ser protestante, né, quando teve o rompimento lá do Henrique VIII, e século XVI, na verdade, e aí o Henrique VIII tirou, né, fez a igreja anglicana, que limpa muito, né, da questão dos santos, eles são diferentes, a ritualística é diferente, é tudo muito diferente, ele abriu um espaço para que a Inglaterra tivesse magia, tivesse bruxaria. Hum, Porque ela tá resolvendo, né? Ela está lidando com questões que a igreja protestante não estava dando conta de lidar. Então, toda essa questão ritualística, toda essa questão prática, essas questões de dia a dia ali que as pessoas precisavam resolver, elas foram para a magia porque a igreja não dava mais esse alento para elas. Que eu acho uma perspectiva muito interessante, assim, para pensar países protestantes, né? com certeza. Ele dá uma brecha ali que dentro da Igreja Católica ela é resolvida em muitos pontos, dependendo ali da linha da igreja do momento, né? Mas o que o protestantismo não tem, né? Uhum. Acho que vai muito por aí também, apesar dele estar pensando em um outro contexto, como ele está pensando os protestantes, está muito conversando assim. Nossa, interessantíssimo isso. O Tiago Faria Mello, em virtude da globalização, você vê cubanos e haitianos vivendo no Brasil. Tem terreiros de santeria voodoo no Brasil? Tem trocas entre outras religiosidades de matriz afro ou mesmo na Nigéria? Terreiros de santeria, eu não sei se tem. Eu sei que tem algumas pessoas no Brasil que são iniciadas no Ifá afro-cubano, né, que é a religião, uma das religiões diaspóricas de Cuba. Cuba cultua muito orixá também, é um pouco diferente da gente, mas eles têm alguns orixás, eles têm Oxum, tem Iemanjá, tem Xangô, né. Tem algumas pessoas aqui que são iniciadas
que foram iniciadas em Cuba numa tradição que chama Palo Mayombe, que, comparando, é parecido com a Quimbanda, né? Mas foram pessoas daqui que foram para lá se iniciar e voltaram, não são necessariamente imigrantes. De haitianos eu não sei se alguém fez esse levantamento, essa pesquisa em algum momento. Para ser sincera, também não sei como é o campo religioso no Haiti, né? Se eles ainda têm religiões afrodiaspóricas ou se foram católicos. Da Nigéria a gente tem bastante hoje, né? A Nigéria tem o culto tradicional de orixá deles lá, que aqui a gente chama de Ifá, né? Veio para cá como Ifá, eles também chamam de Ifá, que é um culto de orixá meio diferente do candomblé queto, que também veio da Nigéria, que também é culto orixá, que já é afrodiaspórico, já foi organizado aqui, e tem sacerdotes nigerianos que moram no Brasil, tem um fluxo de troca muito grande, assim, né? Eu tenho vários conhecidos, amigos que são iniciados em Ifá. Então é uma tradição que tem crescido bastante aqui. Até hoje tem muito pai de santo de candomblé que vai se iniciar em Fá também, porque complementa, né? É uma outra visão, mas faz um complemento. Verdade. Então tem essa troca, sim. Ela existe, acho que mais com a Nigéria, mas com Cuba tem também. Eu acho muito interessante, assim, de quando a gente começa a ver esses outros cultos afrodiaspóricos aí no mundo, né? Cuba, Estados Unidos, né? Eu fui para a Argentina no passado, passeio, assim, tipo, né, de férias, e a gente descobriu uns cultos lá, tipo, de pessoas que morreram, mais ou menos o que a gente tem das entidades de Umbanda, né? Eles têm muito culto dos gaúchos, né? Ali nos Pampas, de pessoas que morreram de uma morte violenta e que tem altarzinho, que o pessoal vai lá, bota moeda, bota pinga, né? O gauchito Gil, que é super cultuado em alguns lugares que aí tem uma Nossa, influência, talvez menos africana, mas muito indígena também, né? Dos ancestrais e tudo. E assim, a gente tem uma ideia da Argentina super, né, hermética, assim, super embranquecida. exato. E aí, ali atrás do estádio do Boca Juniors, tem um altarzinho pro Gauchito Gil e pra morte, né? Pro Santo Morte ali, que é o protetor dele, com pinga, com cigarro, com bebida. Sério, que doido. Eu acho A muito gente legal nem descobrir. imagina isso. Não, é. Eu acho muito legal a gente descobrir essas outras tradições também, né? Com certeza. Nossa, que legal saber disso. Ó, o Nelson Murilo, só um minutinho, dá só uma licença que eu preciso dar um recado pro Nelson Murilo. Que bom que você está aqui, querido. É porque o Nelson queria adquirir um curso. Eu mandei por e-mail para o Nelson e o e-mail voltou. Nelson, querido, por gentileza, manda um e-mail para mim. Eu preciso que você tenha um endereço de e-mail que você possa receber o curso do World of Dragons, tá? Que você pediu do Daniel Literatura Apocalíptica. Então, licença, tá, Inês? Só para esse Não, fica à vontade. recadinho, porque eu estou tentando comunicar com o Nelson por e-mail, não está dando certo. Então, Nelson, eu mandei um e-mail para você e voltou. Então, por gentileza, manda um e-mail para mim e para que eu possa te responder e você possa receber o curso, tá? Do World of Dragons. Eu vi o seu comentário e tentei te responder e não consegui. Mas muito obrigada pela presença, pelo carinho, tá? E por todo o apoio. Obrigada, viu, Inês? Imagina, aproveitar a Eu fiquei, oportunidade. eu fiquei tão feliz que o Nelson apareceu aqui. Mike Fernando Freitas, e sobre as bruxas modernas da Romênia? Ah, já foi falado sobre isso, Mike. A live vai ficar gravada. Quem chegou depois, não se preocupa, depois assiste desde o começo, porque a Inês falou sobre as bruxas modernas da Romênia, que eu achei o máximo esse É assunto bem também. legal. Para quem não conhece, dá uma pesquisada, as fotos dela são muito legais também. Oração tem uma ligação com uma grande egrégora, um grande fluxo de energia coletivo. Eu acho que isso é uma afirmação. Bom, não tem pontuação, então não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação. Dentro da sua crença tem isso, né? Você entra naquela vibração, naquele axé, naquela energia das pessoas que estão pensando o mesmo que você, né? Exato. A Silvia Gomes, Inês, a medicina tem origem na magia ou conexão com ela? Tem essa conexão, né? Como a gente já falou da magia natural. Em muitos momentos, tipo,
antes da gente ter essa divisão de disciplinas de conhecimento, quem estava estudando medicina também estava estudando as outras ciências, né? Estava estudando magia natural, estava estudando matemática, né? Estava estudando astrologia, né? Esses homens de ciência, né? Acho que o nosso maior exemplo é o Da Vinci, eles não tinham essa divisão que a gente tem hoje. Isso vai acontecer, essa divisão que a gente tem hoje, ela vai acontecer muito recentemente, ali, tipo, no final do século XIX, né? Quando surge ali o positivismo na Europa, né? Aquela corrente filosófica que vai dividir as disciplinas, né? E aqui no Brasil a gente tem essa coisa de que os curandeiros, eles são muitas vezes sacerdotes, são muitas vezes pais e mães de santo, né? Ou xamãs, né? Ou sacerdotes que vêm ali de tradições indígenas, né? Que para os povos indígenas não existe essa diferença que a gente tem, né? Esse apartamento do que é a nossa ciência, do que é a religião, do que é a nossa vida, né? Para eles é tudo, as coisas são muito diferentes, a visão de mundo, né? Ou quem pratica a medicina, para alguns a gente pratica medicinas o tempo todo, né? Mas quem pratica a medicina, quem pratica a cura, é o líder espiritual também. Mas a nossa medicina ocidental, né, que no Brasil a gente segue a ocidental, ela vai se separar ali no século XIX, mas ela tem essa origem. E aí, no século XIX, aqui no Brasil, a gente vai ter toda uma campanha para justamente afastar ela do que eram os curandeiros e ela ganhar um mercado de trabalho que esses curandeiros tiravam dela. Né? Mas até hoje, a gente tem um monte por aí, né? Principalmente em coisas que a medicina às vezes não cura e lugares muito mais afastados, né? A gente sabe que tem lugares, né, no Brasil que não tem médico, né? Que quem resolve Exato. é a parteira, né? A benzedeira. A medicina tradicional indígena, né? Sim, que aí a medicina tradicional indígena também vai cuidar do todo, né? Não tem essa diferença do que é corpo e do que é espírito, né? Ela cuida da pessoa inteira, né? Uhum. Fantástico. A Stephanie mandou o super sticker agradecendo. Muito obrigada, Stephanie, pelo carinho, pela participação e também por esse agradecimento, esse apoio no canal. É fundamental, viu? A Gabriela Dorce, atrasada, mas cheguei. O importante é que você está aqui, querida. Isso que é importante. Muito obrigada, viu? Membro do canal. E não se preocupem, a live vai ficar gravada, gente. Vocês podem compartilhar à vontade, porque é uma super aula. E aí, você que decide, Inês. Responde mais uma pergunta? Olha, mas esse tema eu não consigo responder. Não está dentro do meu métier ali. Da sua pesquisa, né? Vou ficar devendo. Beleza, não tem problema. Você está em casa, querida. Efeito placebo pode não ser crítica às experiências religiosas. Muitas pessoas se beneficiam da crença, trazendo alívio e esperança nas suas vidas, porém não deixa de estar fora da vida real. Então, mas esse é o meu ponto, né? Para essas pessoas é a vida real, né? Eu tenho um professor lá da ciência da religião, até fazer uma citação, ele é o professor Enio Brito. O Enio ele está se aposentando agora, mas é um excelente professor. Inclusive, se vocês quiserem procurar material dele, o Enio tem pesquisas incríveis ali de milhares de temas, porque o Enio sabe de tudo. Tudo que a gente precisa, a gente pergunta para ele. E ele sempre fala isso, né? Esse sentido religioso, ele é real para as pessoas, né? É isso que dá. Quando a gente vai pesquisar religião, a gente tem que entender que isso é o que dá sentido à vida das pessoas. Né? Uhum. Então, ele não deixa de ser real, né? Quando a gente fala efeito placebo, parece isso, tipo, tá fazendo, né? Ele tá tomando lá a pílula de açúcar que não tem efeito de verdade, só na cabeça dele. Mas o efeito na cabeça dele é uma parte importante, né? A religião é o que dá sentido na vida de muitas pessoas. Essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi aí com o professor Enio e mudou muito a minha perspectiva como pesquisadora de religião também. A pessoa que está lá, seja ela numa missa, fazendo uma oração ou fazendo um pacto com o demônio, né, como aparece ali nas fontes que eu pesquiso às vezes, aquilo dá um sentido para a existência dela, né, dá um propósito, então faz parte da vida real dela, né, faz parte do dia a dia, da visão de mundo pessoal dela, né. Exato. E aí muitas pessoas podem vir com o argumento de o que importa é a verdade. Verdade é um conceito complicado, né?
Porque por mais que a pessoa tenha uma estrutura religiosa na mentalidade dela, isso não apaga a estrutura da outra pessoa. Sim. Uhum. A estrutura e também a experiência, né? É. Isso é importante. A Stephanie, a gente sai da live com uma lista imensa de livros da Amazon. Sinto muito, mas, né? Na vida de pesquisadora, né? É recomendar livro. Sim, recomenda. E a gente está sempre devendo alguma coisa, né? Eu tô com uma Sempre. pilha aqui que tá sempre esperando para ser lida. Fica sempre aqui do meu lado. Eu tenho uma aqui também, ó. Essa aqui. Tá aqui. Olha lá. E aí você vai mudando a ordem, né? Isso aqui eu posso ler depois. Exato. Depende muito do dia, né? Live sensacional. Obrigada, Stephanie. A Pan chegou. Obrigada pela presença. Não se preocupe, tá? Nós estamos no final da live, mas a live vai ficar gravada. Vocês podem assistir desde o começo. Sigam eu já estou te chamando doutora. Ainda tem falta 2 pouquinho, anos, né? Falta tá pouco. chegando. Falta pouco. Tem 2 anos ainda. A mestre Inês Barreto, sigam ela. Tem muita coisa maravilhosa, tá, gente? A pilha de livro para ler da Ângela do lado dela é demais. Essa pilha aqui me acompanha, porque aqui eu estudo, trabalho, pesquiso e produzo, né? Tudo junto nesse lugar, então tem que ficar aqui. E eu estou traduzindo 3 livros só para o canal. Nossa, a gente vai fazer live, para explanação, capítulo a capítulo de vários livros a partir de janeiro, né? Então vai ter muito material aqui. Olha lá, a gente fica tranquilo, Inês, a live foi esplêndida, muito obrigada, Ângela, a live foi muito salutar sobre o tema. Poxa, muito obrigada. Inês, eu tenho uma última perguntinha, claro que você responde se quiser. Você, em algum momento, pesquisou sobre alguma mulher que foi considerada bruxa ou feiticeira, né? Alguma mulher que usa magia, que tenha sido uma figura marcante na história para você? Eu pesquisei algumas, né, como eu falei, das leitoras ali dos livros, mas elas foram mulheres que acabaram ficando anônimas. Né? Uhum. E isso é uma das coisas também que eu meio que me propus a fazer no trabalho, que foi justamente trazer essas pessoas que caíram no anonimato, assim, né? A gente existe uma visão de história principalmente ali no século XIX, mas que a gente ainda repercute muito, principalmente nos grandes eventos nacionais, né? No livro didático, de que a gente tem grandes homens na história. Mas a gente sempre discute, né? Na história, a gente sempre pensa que a história é feita por a gente, pelos anônimos, né? A gente que está no fluxo da história é que constrói o processo histórico, né? Você tem ali uma pessoa que se destaca por algum motivo, mas todos nós fazemos história, né? Que é aquela coisa, você quer deixar um historiador irritado e falar, ai, tal coisa entrou para a história, tudo entra para a história. Exato! Tá todo mundo ali no fluxo do processo. E aí eu coloquei isso para mim, assim, que eu quero trazer essas pessoas que foram anônimas, né? Que acabaram sendo esquecidas porque eram pessoas comuns, né? Então tem essa bruxa que eu já pesquisei, ela foi chamada de bruxa, ela foi presa, ela estava fazendo um trabalho ali com algumas pessoas. Eu não consegui descobrir, o nome dela aparece na reportagem como Marocas. Eu não descobri se esse é um nome verdadeiro e eu não consegui descobrir a etnia dela. Algumas pessoas que estavam no trabalho com ela eram pessoas negras e, na época, chamadas de mulatas, né? Pessoas negras de pele mais branca, mais clara. E ela foi presa e jogaram as coisas dela, os livros dela jogaram no mar e algumas coisas foram destruídas. E teve uma outra que eu também pesquisei, que ela apareceu no jornal porque ela era dona de uma pensão e um casal que estava na pensão não queria sair e ela fez um feitiço para espantar essas pessoas. E aí deu uma briga, eles foram parar na polícia.
E essa eu sei que era uma imigrante italiana. Então, e aí na história, né, fala, ela chamava Ana, e aí a história que foi contada para a polícia, que ela era dona da pensão, ela era uma imigrante italiana, que ela fez um feitiço que estava no livro de São Cipriano, de jogar sal e tal, para espantar esses clientes que estavam dando trabalho para ela. Então, essas duas que foram consideradas, uma foi considerada bruxa mesmo, a outra foi só considerada ali uma pessoa que estava fazendo uma arruaça, ela não foi chamada de bruxa pela reportagem, mas que é isso, foram mulheres comuns que recorreram à magia, né? A Marocas, a primeira, até onde eu entendi, ela era uma profissional, né? Ela fazia trabalhos pagos para os outros. Hoje a gente poderia até dizer que ela é talvez uma chefe de um terreiro, porque pela a forma como eles descreveram que a casa dela era organizada, né, como as pessoas estavam, o que ela tinha, pode ser um terreiro ou uma casa de reza, né, que não é necessariamente um terreiro organizado, mas um trabalho doméstico ali. Ela era uma profissional, e a outra que recorreu a uma magia porque ela tinha um problema para resolver, ela não sabia mais o que fazer. E aí ela pediu uma ajuda e ensinaram ela fez uma magia, né? Então, as histórias dessas duas mulheres, que eu trouxe elas no mestrado, quando eu estava pesquisando o Cipriano, no doutorado eu não cheguei ainda nos leitores, pretendo chegar lá. Que é isso, né? São as pessoas comuns que recorreram a uma forma ali de resolver seu problema, né? Sim. E é uma dimensão de magia que muitas vezes também a gente não tem, né? A magia é vista como uma questão muito religiosa, muito transcendente, né? E muita gente recorre à magia para resolver um problema, né? Para facilitar ali um trâmite da vida, né? Com certeza. Nossa, fantástico. A Mariângela mandou um super sticker. Poxa, muito obrigada, Mariângela. Obrigada do apoio e do carinho, né? Os super stickers de vocês. São duas mãozinhas se cumprimentando. Legal. Eu tenho que olhar no YouTube, que aqui não aparece. O Bruno não é igual a cristã, mas infelizmente tem homofobia no paganismo. Sim, né? Isso é problemático. Sobre isso, Bruno, em janeiro, se não me engano, dia 29 de janeiro, eu vou receber o meu amigo Felipe aqui, com a pesquisa dele na área de psicologia, falando sobre feminofobia. Não percam, gente, importantíssima essa questão. Então, Bruno, infelizmente, isso é uma luta em todos os âmbitos da sociedade, né? E a gente precisa falar sobre isso. Obrigada, viu? Como diz a Gabriela, felizmente onde há humanos há preconceito e burrice, né? Também, com certeza. Realmente triste. Mas muito obrigado, gente. E olha, Inês, foi maravilhoso conversar com você. Eu sei que a gente passou de uma hora, né? Eu sinto muito por ter tomado tanto tempo, mas foi incrível te receber aqui no canal. Você bem-vinda sempre que você quiser compartilhar. Quando terminar seu doutorado, vem aqui novamente trazer os resultados da sua pesquisa e vai ser incrível também. Muito obrigada, foi um grande prazer te conhecer, mesmo que seja por vídeo, né? E aqui você pode fazer suas considerações finais e se despedir, fica à vontade. Não, gostei muito de participar, foi muito legal. Todo mundo interagiu muito, eu fico muito feliz, assim, de ter tantas dúvidas, de responder. Gostei muito da dinâmica da participação, agradeço de novo o convite. Tranquilo com o horário, né? Tô aqui em casa também, né? O lugar onde eu moro, trabalho, faço tudo, então tô aqui, tô tranquila, não é um problema. E gostei muito de participar, de falar aí de vários assuntos, e quando quiser pode me chamar, tô à disposição. E quando terminar, eu termino o doutorado no final do ano que vem, né? Então eu defendo ele, a minha banca vai ser em 2027. Então, quando terminar, eu volto. Ainda tenho 2 anos aí de pesquisa, de escrita, então eu volto para contar. E aí tem, né, como eu já falei, tem todos os projetos aí para quem quiser seguir também, fiquem à vontade. Se quiserem mandar mensagem, pergunta também, tô super aberta. E obrigada de todos os alunos e do pessoal que já me acompanha de ter participado, fiquei bem feliz de ver. Ai, que legal. Então, bom trabalho no seu doutorado, né? Boas festas, bom final de ano para você. E, gente,
dia 25 de dezembro, não, você não ouviu errado, 25 de dezembro, estarei aqui ao vivo falando sobre a deusa árvore, a Shekhinah e Alat, tá? Deusa pré-islâmica. Vamos falar sobre algumas figuras importantes no estudo das divindades femininas. Então, quem quiser e tiver um tempinho e não estiver em família, sei que tem muita gente que não consegue mais conviver com familiares e pessoas nessa época do ano é um pouco difícil. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Dia 25 de dezembro estarei aqui às 19 horas com um assunto fantástico, tá? E dia 1º de janeiro tem live também, tá? Não percam, porque é para a gente fazer uma comunidade de apoio mútuo aqui também, para a gente passar esses momentos juntos e construindo, beleza? Dia 29, não esqueçam, 17 horas tem sorteio de livros e cursos aqui, todo último domingo do mês tem sorteio de livros, e isso é muito importante, porque conhecimento, né, a gente sempre vai precisar, né? Muito obrigada, gente, obrigada pelo carinho, pela participação, e que a gente continue olhando com um olhar de empatia, de carinho para o outro, para a prática do outro, sem juízo de valor, né? E principalmente com muito respeito. Estamos aí com isso. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.